A história começa no reino do Clay, lá no noroeste. Conhecemos nosso cara, Nur, que tá preparando um remédio pra mãe doente. Ela bebe, agradece emocionada e elogia o Nur por sempre cuidar dela. Nur diz que vai só dar comida às ovelhas rapidinho, e a mãe pede que ele jure não sair além da barreira. Ele promete e fala que vai trazer frutas e carne de coelho pra sopa. Aí a mãe começa a tossir muito e Nur fica preocupado. Ele vai ferver água para ela, mas a mãe o impede. Ela limpa a sujeira do rosto do filho trabalhador e, com o coração pesado, pede desculpas por não poder dar mais. Ela diz que ele merece escolher o próprio caminho. Depois vemos Nur preparando a sopa à noite com o coelho e as frutas que juntou. Quando fica pronta, leva para a mãe e tenta acordá-la, mas ela não responde. O choque de descobrir que ela se foi é enorme. Então ele cava um túmulo ao lado do pai e chora em silêncio. Depois, Mor passa o tempo caçando, cuidando do gado, arrumando a casa e lendo alguns livros. Os dias passam com essa rotina, e ele se sente terrivelmente só quando não está ocupado. Um dia encontra um livro velho em casa. Ao ler, lembra que é o mesmo que o pai lia para ele antigamente. O pai contava sobre aventureiros, como quebravam maldições em florestas assustadoras, estudavam magia para virar magos poderosos, se juntavam para derrubar monstros gigantes e até conseguiram um elixir curador com o Rei dos Espíritos. Qualquer crise que aparecesse, eles lutavam para proteger os fracos, a turma, e só detonavam o mal. Isso empolgava demais Nur, que pedia mais histórias ao pai. No presente, ele recorda a mãe pedindo que decidisse sua vida. Então começa a pensar em virar aventureiro. No dia seguinte, coloca bastante ração pro gado, se despede dos pais e avisa que vai para a cidade na primeira viagem para seguir esse caminho. Com um pouco de hesitação, ele atravessa a barreira da casa. Depois de dias viajando sozinho, finalmente chega à cidade, entra e pede aos guardas do portão onde fica a guilda. Eles indicam o caminho. Quando chega na cidade, o cara fica com os olhos gigantes, todo besta de interior, vendo as coisas pela primeira vez, empolgado com qualquer coisa. Ele vai até a guilda dos aventureiros, mas o mestre tenta despachá-lo, dizendo que ali não é lugar para criança. Mas Nur não aceita. Ele conta pro mestre que o porteiro mandou ele lá porque quer virar aventureiro. O mestre tenta fazê-lo ver a realidade. É uma decisão idiota. Os pais iam ficar morrendo de preocupação. Só que Nur solta a bomba. Os dois pais já morreram. Quando perguntam o nome, ele se apresenta. O mestre diz que ele devia começar pela escola de treinamento se quer ser verdadeiro aventureiro. Avisa também que pode ser duro, porque nunca tiveram um candidato tão novo quanto ele. Nora pergunta o que é essa escola, e o mestre explica que quem quer entrar na guilda da capital real tem que escolher uma escola de treino. Lá ele vai escolher a classe de aventureiro e treinar, aprendendo habilidades úteis para ser um aventureiro de verdade. Nur, caipira perdido, não faz a menor ideia do que são essas skills. O mestre resume: técnicas de espada, magia e tal. Isso deixa Nur empolgado e a cena corta pra ele numa escola de espadachins. Ele imagina virar um herói que derruba um dragão do tamanho de montanha com um golpe só. Começa a treinar e um a um os outros alunos desbloqueiam golpes fodásticos. Nur continua treinando, mas fica meio com inveja vendo os outros. Meses se passam, todo mundo evolui, e Nur ainda patina. Ele persiste, mas o instrutor manda ele parar. Nur quer insistir mais, mas o instrutor corta curto. Ia ser só perda de tempo. Segundo ele, Nur é um incapaz sem talento, que só aprendeu a aparar. Diz na lata para Nur procurar outro caminho e sugeriu checar as outras escolas para descobrir seu potencial. Então, Nur decide tentar a escola dos guerreiros, achando que é massa porque ele pode ficar na linha de frente protegendo a galera. Ele passa por um treinamento pesado, mas não melhora nada. Depois de meses ralando, o instrutor fala na lata para ele vazar. Tudo o que conseguiu foi aumentar um pouco os músculos com aprimoramento físico. O instrutor avisa que se ele continuar por esse caminho vai acabar morto. Aí o Nur tenta a escola dos caçadores, mas também não dá certo. O mestre diz direto que arco e flecha não é com ele, muito delicado pro estilo do rapaz. Mas o Nur não se abala. Vai tentar a escola dos magos em seguida. Mesmo depois de treinos, tudo que ele solta é uma chama fraquinha que mal acende uma vela. Ele não desiste ainda e parte para a escola dos ladrões. Só que não importa o quanto insista. Ele não aprende a desarmar armadilhas, arrombar fechaduras ou detectar presenças. Tem que largar isso também. É uma derrota atrás da outra. Finalmente ele resolve tentar a escola dos clérigos. Mas lá também não teve sorte. Depois de meses, o máximo que aprendeu foi uma cura básica que resolve só uns ralados. Ele volta arrasado para a guilda, e o mestre fica chocado ao saber que ele não aprendeu porra nenhuma mesmo depois de tanto esforço. O mestre fala na cara que ele não tem o que é preciso para ser aventureiro. Então esse perdedor sem talento sai da cidade desapontado, volta para casa e conta para os pais que não nasceu para a aventura, mas que não vai desistir. Ele decide se esforçar mais que todo mundo, graceja um pouco e faz uma espada de madeira, lembrando o que o instrutor da espada disse sobre sua única habilidade. Ela poderia evoluir se ele se dedicar. Então ele foca no bloqueio, treinando dia e noite, dedicando a vida a isso. Passa um ano e descobrimos que o Nur treinou o bloqueio para rebater 10 espadas ao mesmo tempo. Ainda não desbloqueou novas habilidades, mas sente que está progredindo. 3 anos depois consegue bloquear 100 espadas de uma vez, e ainda sem novas skills.
Mas o cara não se entrega. Continua treinando sem parar, chega a quebrar a espada e cura os arranhões com sua cura fraquinha. Avança mais 10 anos e agora o Nur consegue bloquear 1000 espadas ao mesmo tempo. Ele percebe que não perdeu um único dia de treino nos últimos 14 anos, mas que ainda não aprendeu porra nenhuma de novo. No dia seguinte, Nor resolve dar um pulo na cidade outra vez, e a cena corta pra ele na guilda dos aventureiros. A atendente da guilda confere as habilidades dele: aparar, fortalecimento físico, arremesso de pedra, passo de pluma, chaminha e salto baixo. Ela pergunta se ele tem certeza em se registrar com essas habilidades fraquíssimas. Ela começa a explicar o sistema das escolas de treino e como isso pode upar as habilidades, mas Nor diz que já estudou em todas elas. Isso deixa a garota sem chão, sem saber o que responder. Nor saca a situação e percebe que não vai conseguir entrar na guilda. Ele se pergunta se realmente não há jeito de entrar, então o mestre da guilda aparece, demora a reconhecer o Nor crescido, mas depois de um olhar melhor, identifica. Nor conta tudo o que fez nesse tempo, e o mestre não acredita que, depois de tanto treino, tudo que ele tem é um parry só um tiquinho mais forte. O mestre explica pra Nur: aventureiros são ranqueados de S, o mais forte até E, o mais fraco. Para se registrar como aventureiro de rank I, você precisa ao menos de uma habilidade útil. Mas Nur nem isso tem. Nur começa a pensar que talvez seja a hora de largar o sonho, se for assim. Mas o mestre diz que ainda não é totalmente sem esperança, existe um rank lendário abaixo do I que pouca gente conhece. Mor já vibra achando que pode entrar como F, mas o mestre põe condições. Nur não poderá aceitar caçadas ou coleta fora da cidade. Só poderá fazer serviços avulsos dentro dos limites urbanos. Ele acha que Nur pode não topar porque é tipo coisa de pedinte pra pôr comida na mesa. Mas Nur aceita se registrar como aventureiro rank F mesmo assim. O mestre fica boquiaberto, mas registra quando ele insiste. Nor fica empolgado ao receber a carteira de aventureiro e começa a pegar bicos pela cidade. Ele vai completando um a um, usando aquelas habilidades fraquinhas e continua treinando espada nas horas vagas. Os dias passam voando enquanto Nor ajuda a gente por toda a cidade. Um dia, sentado na frente de uma fogueira, bate nele. Finalmente vive seu sonho, ser um aventureiro que ajuda os outros. Ele sabe que seu conjunto de habilidades não vai lhe render muito, então segue ralando nos bicos pela cidade. Um dia, ele decide ajudar uma velha a desentupir um ralo nojento. Ela fica toda agradecida pela ajuda constante. Depois ele consegue um emprego numa obra, e ao terminar, vê um brilho vindo de uma caverna junto com pedidos de socorro. Nor corre para a caverna o mais rápido que pode, e encontra um minotauro pronto para acabar com uma garota. Tinha alguns cavaleiros tentando protegê-la, mas poxa, não tinham chance contra aquela besta gigante. O monstro derruba o capitão com um só golpe e massacra os outros como quem esmaga insetos. O sangue toma conta do lugar e a garota está em choque. O minotauro mira nela, mas Nur usa sua técnica de arremesso de pedra para desviar a atenção para si. O monstro parte atrás de Nur, investe e ele consegue aparar o ataque. O minotauro continua vindo, e Nur fica aparando todo ataque que aparece, mas a cada investida a espada vai levando porrada. Nur sabe que precisa achar uma abertura, mas também compreende que não tem técnica ofensiva suficiente para derrubar o bicho, mesmo que consiga um contragolpe. Ele percebe que a garota ainda está lá, e quando o minotauro tenta atacá-la de novo, ele ativa o passo de penas e corre para salvá-la, destruindo a própria espada no processo. Ele pensa que mesmo sem ser um aventureiro de primeira, tem que segurar a bronca por quem está bem na sua frente. Ele se lembra das palavras do velho sobre o verdadeiro sentido de ser aventureiro. O minotauro balança o machado de novo, mas Nor aparra como um mestre. Dessa vez, o machado escorrega das mãos da besta e pum! A própria arma decapita o monstro. Nor percebe que, se a luta tivesse continuado mais um pouco, ele estaria morto. Isso o confronta com o quanto falta de talento ele tem. A garota agradece por ter salvado a vida dela e pergunta o nome dele, mas Nor diz que não vale a pena guardar e vai embora. Alguns cavaleiros aparecem para resgatar a garota, e vemos Nur de volta à cidade. Ele não acredita que quase foi morto por uma vaca qualquer vagando pela rua e decide treinar com tudo. Um tempo depois, uma equipe de remoção aparece para tirar o minotauro de lá, junto com os corpos dos que morreram tentando enfrentá-lo. A princesa Lin fica tomada pela culpa por todas as mortes. Nesse instante, o cavaleiro dela, Ins, corre até ela pedindo desculpas por não ter ficado ao lado dela ao entrar na masmorra de Dan. Afinal, proteger Lin é o trabalho dele. Mas Lin diz que não foi culpa do Dan. Aquilo era só um teste básico para a sucessão do trono, então não fazia sentido forçar o cavaleiro dela a ir junto. Aí outro cavaleiro avisa que vão voltar pro castelo logo porque o Lord Rian quer conversar com ela. E ela já sabe do que vai tratar. No castelo, Rian acabou de interrogar Lin para entender o que rolou, mas nada faz sentido. A única explicação para um minotauro aparecer naquela parte da masmorra é alguém ter invocado com magia. O cavaleiro concorda, ele acha que o incidente está ligado a um mercador encontrado morto lá com um anel. Ao investigar, viram que a pedra mágica do anel tem uma pureza absurda, coisa que não se vê no mercado. Minotauro não é brincadeira, é um demônio de alto nível, então nenhum rico qualquer compraria algo que controla um desses. E o brasão no anel indica que veio do Império Mágico de Doritos.
Rian acha que o pessoal de Doritos está por trás disso, já que sempre tiveram rixa com ele. Mas mesmo assim, tentar matar a Lin e ainda deixar evidências assim é Byte. Querem provocar a Rin para começar uma guerra e tomar a masmorra Dan. Além disso, o Rin precisa pensar no guia que salvou a Lin. Segundo os relatos, o sujeito derrubou o Minotauro em segundos com uma espada quebrada. E quando os espiões do castelo tentaram segui-lo, ele simplesmente sumiu diante dos olhos dele. Rian não acredita no que houve e quer descobrir quem é esse guerreiro misterioso. Enquanto isso, Nur reaparece na guilda e o mestre fica pasmo, achando que ele tinha morrido. O mestre ouviu falar do demônio na masmorra, bem do lado da obra onde o Nur trabalhava. Então, supondo que ele tinha se ferrado, Nur pede desculpas por preocupar todo mundo e explica que tinha gente estranha seguindo-o à noite. Precisou despistar e foi para casa sem reportar. O mestre da guilda dizendo que Nor tem sorte de estar vivo porque o Minotauro é um demônio de nível Dan, tão forte que até um aventureiro rank A seria morto na hora se enfrentasse aquilo. Nor continua sem perceber que o mestre está falando justamente da mesma criatura que ele matou. Aí Guy pergunta o que rolou com esse demônio, e o mestre diz que um tal de Mistério o derrubou. Nor ainda não junta as peças, e só continua listando os trabalhos que completou hoje. O mestre entrega o pagamento, mas avisa que ele era melhor arrumar um emprego normal e ia ganhar mais grana assim. Mas Nur nem liga pro dinheiro, desde que possa ser aventureiro. Nesse momento, Lin aparece por trás de Fininho e diz que ficou aliviada por finalmente ter achado ele. Pede desculpas por invadir a privacidade, mas queria muito reencontrá-lo, então usou uma habilidade de detecção à distância para rastrear. Nora supõe que ela deve ser uma ladra, já que tem habilidade de detecção, mas Lin diz que é magista, só que tem habilidades de várias classes, mesmo que base. O mestre e o pessoal da guilda começam a reconhecer Lin, então ela pede para falar com Nur do lado de fora. Antes de saírem, o mestre agarra Nur e pergunta o que diabos ele fez pra Lin querer falar com ele. Nur jura que não fez nada ilegal, ou seja, não tá metido em encrenca. O mestre manda ele ir com a Lin e tomar cuidado pra não aprontar nada estúpido. Lá fora, Lin usa uma habilidade pra camuflar ela e Nur, pra ninguém conseguir vê-los. Quando acham um canto isolado, Lin pede desculpas de novo por ter invadido a vida dele, sabendo que alguém com o poder dele provavelmente tem muito problema pra resolver. Nor diz que tá tudo bem, e Lin começa agradecendo outra vez pelo que ele fez, porque não só salvou a vida dela, como também de um monte de gente do reino. Nur pensa que não merece tanto alarde, ele só matou uma vaca danada. Ele até acha que Lin se viraria sozinha se ele não tivesse aparecido. Estranho, visto que ele mesmo viu aquela vaca massacrar vários cavaleiros, então Lin tenta fazê-lo entender que ela teria morrido se ele não tivesse vindo resgatá-la. Ele ainda não acha que ajudou tanto assim, mas aceita o agradecimento dela. Aí a Lin começa a falar em dar uma recompensa para mostrar gratidão. O Nor diz na lata que um simples obrigado já basta, ela não precisa dar mais nada. A Lin fica insistindo em dar uma recompensa, e agora o pai dela quer conhecê-lo também. Mas o Nor, na moral, não quer recompensa nenhuma. A Lin tenta de novo, mas ele se mantém firme no sem recompensa. A Lin fica desesperada, pergunta se há algo que ela possa fazer por ele, ou até mesmo ceder um terreno, mas o Nor só repete que não quer nada. A Lin começa a chorar, dizendo que ele tem que aceitar a gratidão dela e que não sai dali até que o Nur aceite alguma coisa. O Nur lembra de uma vez em que fez esse mesmo escarcéu e tinha um clérigo que o treinava. Como não quer a Lin parar dali por horas, ele acaba aceitando ir conhecer o pai dela, mas reforça, sem presente pomposo. A Lin fica radiante e manda o Nur colar perto dela. Ela vai usar suas habilidades de ocultação para ninguém ver. No fim, o Nur é levado até a casa da Lin, e quando o deixam entrar, ela pergunta o nome dele, que ele fornece de boa. Mas o Nur ainda não faz ideia de quem é a Lin, então ela pede desculpas pela rudeza e se apresenta, Lindbergh Clays. O nome é longo demais para usar sempre, então ela costuma só dizer Lin. Quando o Nur dá uma olhada na casa, ele finalmente entende por que a Lin falava sério sobre ser rica. Faz sentido o mestre da guilda ter surtado com medo dela ser humilhada. Enquanto andam, trombam com a Ins, e a Lin fica muito feliz em vê-la. A Lin corre até lá e pergunta onde está o pai dela. A Ins diz que ele está em reunião com o Rian agora, então está ocupado. Fora isso, ela fica curiosa sobre o sujeito ali. A Lin explica que o Nur é quem salvou sua vida, então a Ins se oferece para levar eles até o pai dela. O Nur nunca ouviu falar de um cavaleiro real, então supõe que a Ins deva ser uma dessas cavaleiras caseiras, gente que curte usar armadura por algum motivo. Ele percebe que a Ins não é muito fã dele, mas não faz ideia do porquê. Enquanto eles entram passeando, esbarram num cara de boa à janela. Assim que ele vê o pessoal, levanta e pergunta o que a Ins está aprontando e quem é esse desconhecido. Ins manda o Gilbert guardar a lança, dizendo que Nur é convidado dela e não é de boa apontar arma para hóspede. Gilbert sacou que Nur deve ser quem salvou a vida da Lin, e baixa a arma. Ins pede que ele vá para a sala porque precisa de apoio. Gilbert já tá com o pé atrás. Nur sente que a coisa tá feia, mas continua andando na moral. Na sala do trono, o rei tá reunido com o Rin e puto da vida. Ficou claro que os Derridas estão nem aí pro tratado de paz. O Rin já esperava esse barraco desde a última reunião com o rei dos Doritos, quando ele exigiu na cara dura os direitos da masmorra.
Claro que a exigência foi rechaçada, mas desde então, o Rei dos Doritos vem tramando derrubar os outros. Bem nessa hora, Lin e a turma chegam no trono. Ela toda empolgada vai cumprimentar o irmão e o Ince e Gilbert se ajoelham em sinal de respeito pro rei, mas o Noir segue em frente sem se curvar. Rian percebe que a Lin tá com aquela capa disfarçada, só pode ter saído às escondidas, e ela diz que não tinha jeito pra achar quem a salvou. O rei entende que ela fala do Nur. Nur se desculpa por aparecer meio desleixado, Lin insiste que veio o mais rápido possível. Ele também avisa que não é nobre de enfeite e não manja dessas formalidades. Ele pode acabar falando alguma grosseria sem querer, mas o rei diz que tá tudo bem. É até mais fácil falar sem o peso das regras, e estende a mão a Nur e agradece formalmente por salvar a... Nur faz pouco caso, diz que não foi nada, que um obrigado já tá de bom tamanho, mas o rei não deixa passar sem recompensa decente. Oferece qualquer quantia em dinheiro ou terras, o que ele quiser, e Nur ainda recusa. O rei se espanta e aumenta a oferta, oferecendo metade de todos os tesouros que tiraram da masmorra. Rin acha que isso é exagero dar tanta coisa para um único cara, mas Nur continua sem interesse. O rei não sabe que diabos dá pra Nur porque ele recusa tudo. Aí o rei vai até o trono, pega a espada pendurada lá e diz que vai dar de presente. E Rin acha péssima ideia entregar uma espada tão valiosa, mas o rei fala que tá tranquilo porque ele quase não usa mais. E ninguém precisa saber se ele trocar por uma réplica. Ele entrega a espada pra Nur, e assim que ela tá na mão dele, Nur sente o peso absurdo. Pela reação do Rin, Nur entende que aquela espada vale uma fortuna, e ele não tá afim de aceitar presente extravagante. Mas o rei diz que foi só algo que pegou nas aventuras de antigamente, então tá tudo bem Nur levar. Nur aceita e o rei pede pra ele experimentar um golpe. Nur concorda e dá um balanço no ar, liberando uma força absurda que assusta todo mundo. O rei segura Nur para ele conseguir balançar a espada com uma mão só, mas pede um favor. Quer que Nur treine a Lin para a vida de aventureira. Nur responde que não tem nada para ensinar alguém tão talentosa quanto a Lin, e que ela mesma deveria escolher isso. Depois disso, Mor decide que é hora de ir embora, e enquanto se afasta, percebe algo especial na espada. O formato é perfeito para encaixar nas calhas que ele sempre lê. Resolve testar amanhã de manhã. Antes de partir, In aparece e pede para conversar. Primeiro, ela pede desculpas pela grosseria de antes. Não tinha motivo para isso. Nur diz que tudo bem. O trabalho dela é proteger a família Clay e ela fica muito grata a Nur por ter salvado a vida da... E para mostrar agradecimento, ela promete proteger Nur se ele precisar de ajuda. Nur não quer ficar discutindo, então aceita a oferta e fala que vai procurá-la se precisar de algo. Mudando de assunto, In avisa Nur para não falar com o rei de forma tão casual de novo, porque se o rei deixou passar dessa vez, ela não vai tolerar a falta de respeito da próxima. Nur diz que entendeu, In fica de bom humor e pergunta o nome. Quando ouve que ele se chama Nur, ela fica super chocada. Nur pergunta se fez algo errado de novo, mas In diz que não é nada e vai embora. Nur tá prestes a ir também, quando Gilbert aparece e o provoca, desafiando para uma briga. Gilbert guia o Nur por um corredor, e Nur tá se perguntando para onde diabos eles vão, porque só queria voltar pro trabalho. Surpresa. Gilbert o leva para uma arena de treino para um duelo simulado entre os dois. Isso deixa Nur chocado. Fazia tempo que ele não inspirava ninguém desde a escola de treinamento. Gilbert pega uma lança de madeira para treinar, se gaba que é famoso na capital e ainda manda Nur escolher sua arma. Nur vê a chance de aprender com um veterano, então escolhe uma espada de madeira comum. Sabe que não vai vencer, mas vai dar o sangue. Gilbert ataca primeiro com o bastão e Nur desvia. Ele percebe os movimentos fluidos e eficientes do Gilbert, fruto de muito treino. Porém, por algum motivo, tudo parece em câmera lenta pro Nur. Ele acha que Gilbert está só segurando a força por ser novato. Nur pede tempo e manda Gilbert parar de se segurar tanto. Então Gilbert resolve levar a sério e aumenta a intensidade, mas ainda não é rápido o suficiente para dominar Nur. Cada ataque perdido abre brecha. Do outro lado, Gilbert fica frustrado por não acertar Nur. Aí ele solta um ataque complexo, mudando a trajetória no último segundo para pegar Nur desprevenido. Ele força Nur a pular e planeja abatê-lo na queda, mas poxa, Nur desvia de novo. Ele pede pro Gilbert acelerar porque já tá confortável com esse ritmo. Isso fere o ego do Gilbert. Ele jurava que estava indo tudo ou nada. Nur começa a achar que talvez seja mais forte, até que do nada, o Capitão Elite solta um golpe especial mirando direto no Nur. O ataque chega perigosamente perto, mas quando a poeira baixa, Nur não tá na frente do Gilbert. Ele desviou e saiu de lado. Depois de ver a destruição do golpe, Nur diz que não quer mais. Nur sai correndo do palácio e suas habilidades deixam os outros cavaleiros em choque. Não acreditam que ele desviou do ataque especial do capitão. Alguns juram que só sobreviveu porque era uma lança de treino. Caso contrário, acham que um gênio como ele pode derrotar quem quiser. Ouvir isso leva o deprimido Gilbert numa viagem ao passado. Dune sempre foi doido com a lança. Viajou o reino enfrentando caras poderosos e derrubando geral. Não tinha ninguém que chegasse perto de desafiá-lo, e aquilo o deixava entediado pra caramba. Então ele vai até a capital e entra para os cavaleiros na esperança de enfrentar monstros, porque são mais fortes que humanos. Mas nem os monstros aguentavam sua força e habilidade e o tédio só aumentava.
Aí um dia, enquanto ele estava de boa como um vilão, aparece o mestre da escola de espadas. Esse cara foi quem treinou o Gilbert no começo. Gilbert desabafa sobre como é chato ser forte demais, e deseja que apareçam outros tão fortes quanto o mestre só para ter lutas divertidas. O mestre só diz que um dia um aluno vai superar ele, e Gilbert espera que isso aconteça enquanto ele ainda vive, porque talvez seja a única cura pro tédio. Agora, pensando no cara que nocauteou Koda Minotauro num golpe, a cabeça dele via. Desde o começo ele sabia que Nur era um sujeito interessante, mas não sentia nada de especial na força dele. Mas quando lutaram, percebeu que Nur era bem mais forte do que parecia. Quando Nur pede para aumentar o ritmo, Gilbert solta seu ataque especial, mais rápido que o som, sabendo que nenhum humano sobreviveria. Mas Nur desvia do ataque e Gilbert se sente completamente derrotado. E para piorar, Nur encerra a luta ali mesmo. Gilbert pensa que Nur fez isso para poupá-lo de passar vergonha diante das... E antes de ir embora, Nur diz que está ansioso pelo próximo encontro. Jeito dele de dizer fica mais forte. Gilbert acha que enfim encontrou alguém que pode tornar a vida dele mais divertida. Noah, por outro lado, não faz ideia do tanto de elogio que está tomando. Ele usou fortalecimento corporal e passo de pluma para desviar do ataque final do Gilbert no último segundo. Se tivesse um segundo de atraso, já era bala. Nur acha que Gilbert ajustou de propósito a velocidade dos golpes para que ele mal conseguisse desviar. E ele agradece ao Gilbert por mostrar que ainda tem muito treino pela frente. No dia seguinte, Nor começa a esfregar os ralos com a espada épica que ganhou do rei. E caramba, ficou pasmo com o desempenho da lâmina. Mais tarde ele tá de boa na floresta porque o trabalho na obra parou depois do episódio do Minotauro. Ele tenta descobrir como passar o tempo até a empreitada voltar e também quer dar um uso decente àquela espada. Ele pensa que podia virar um remo sinistro, uma pá de pizza ou até uma chapa de churrasqueira. Só que, mano, não tem grana nem recursos pra abrir esses negócios. Então tenta usar magia de fogo. E olha, aquilo é fraco demais pra acender até um... Aí escuta passos vindo por trás, se vira e vê a Lin ali de propósito procurando por ele. Nora pergunta como pode ajudar e Lin pede pra ser aprendiz, aprender com ele enquanto... Ela tá toda empolgada pra fazer o que ele mandar, mas Nur corta na hora. Diz que não pode ensinar nada porque é autossuficiente em tudo. Lin tenta subornar com dinheiro pelo treinamento, mas Nur deixa claro que não quer. Ela insiste dizendo que vai ser útil, mas Nur não consegue fazê-la entender. Então Lin resolve provar, mostrando seus poderes. Conjura lanças de gelo e atira nelas contra si mesma, depois queima tudo com um feitiço de fogo poderoso. Depois ela derruba uma árvore enorme com uma adaga minúscula usando uma habilidade doida. Aí manda um golpe mágico com espada que explode outra árvore atrás do Nur. Ela acha que ele vai aceitá-la como aprendiz depois desse show, mas ele finalmente percebe que ela está superestimando ele e se pergunta como vai fazê-la entender que, perto dela, ele é um nada. Nord resolve se mostrar e cria uma bolinha de fogo minúscula para provar. E caramba, a Lin fica chocada quando vê aquilo. Vai andando para casa remoendo a história do garoto sem talento que todo professor cuspia no passado. Ela achava aquilo só um conto moral. Duvidava que um menino de 12 encarasse o treinamento pesado das 6 escolas por um semestre. Até guerreiros experientes tinham dificuldade em aguentar tanto tempo. Mas um dia, o mago mais casca-grossa da escola de magia mostra a ela aquela habilidade de fogo minúscula. E aí aumenta tudo para ostentar sua maestria. Aquele mágico diz para ela que leva décadas de ralação para desenvolver uma habilidade miúda dessas. Por isso, quando Nur mostra pra Lin a fagulha dele hoje, ela ficou sem palavras. Aquilo é muito maior que o pior mágico do mundo. Ele diz que aquilo é o máximo que consegue, e que as outras habilidades dele ficam no mesmo nível. Só Lin entende que o tamanho daquela pequena chama diz muito sobre a capacidade do Nur. E ela conclui que ele é, sem dúvida, mestre nas outras áreas também. Agora ela se sente uma porcaria de vergonha, toda cheia de orgulho das habilidades que acabou de aprender. Percebe que, apesar de Nur ser muito mais forte, ele nunca se gaba. O cara ainda cuida das tarefas mais simples para ajudar. Ela acha que a mente e o caráter do Nur são tão firmes quanto o corpo dele, nada vai abalar o cara. Como princesa, um dia terá que governar ao lado do irmão e precisa ser forte. Quer aprender essa força com Nur, então vai falar com ele quando sai do... Lin diz que entende que foi imatura e vaidosa, e que agora está ainda mais determinada a aprender com ele. Acredita que a força dele será a base da paz e prosperidade do reino. Então aceita-o como... Mas Nur fica muito incomodado com isso e só quer ir embora para casa. A cena corta pro Rin, se perguntando por que o pai entregaria a espada negra para um sujeito aleatório. Ele explica que quando o velho estava em aventuras, entrou no labirinto dos perdidos com os grandes para roubar essa espada depois de anos de... A lâmina é feita de um material nunca visto, mais resistente que oricalco e mitril. Como nenhuma habilidade nem truque fazia um risco nela, ganhou fama de espada indestrutível. O mistério é como ela veio parar naquele estado todo detonado. Anéis não são coisa para ficar passando por aí como se nada. Ele supõe que o pai percebeu as vibrações sombrias que surgiam pelo reino. Acredita que o velho apostou naquele cara, achando que ele podia ser a carta na manga contra...
Depois você viu a Noor pegando uma comidinha numa barraquinha curtindo com a Lin. Ele pergunta se ela tá de boa em estar ali fora, e ela tá tranquila. Noor fala que pensa em passar na guilda depois de comer, e ela concorda, chamando-o de mestre. Nora fica abalada com isso, sentindo que não merece esse título. Quanto mais ele tenta esclarecer, mais a confusão aperta. Enquanto come, acha que ela devia perceber que ele é só um cara normal, olhando pros bicos que ele faz. Corta pra ele na guilda, e o mestre fica surpreso de vê-lo com a Lin de novo. Em particular, ele pergunta pro Nor qual é a dor, e Nor responde que é complicado. O mestre percebe que talvez Nor não queira falar e evita, mas Nor diz que precisa esclarecer porque até ele tá meio confuso com a situação. O mestre dá de ombros achando que ele veio atrás de trabalho e Nor pede algo pra dupla. O mestre explica que como Lin é aventureira nível B, podem pegar uma missão de caçar goblins fora da cidade se fizerem em equipe. Nor fica empolgado, lembrando que goblins são tipo bonecos de treino para aventureiros. Ele se espanta por poder pegar uma missão assim e fica eufórico, mas fica na dúvida se é certo tirar vantagem do rank da Lin. Ele acha que seria egoísta demais pedir para ela acompanhá-lo, ainda mais depois de tê-la mandado embora antes, e sem ter certeza se Lin toparia com um fracote como ele. Lin pergunta se está tudo bem, e Nor quer saber se ela se importa de ele usar o rank dela. Lin topa na boa, dizendo que ele pode contar com o que ela tiver. Nora ainda sente culpa por depender de uma garota jovem assim, mas empolga ao perseguir um dos seus sonhos, e se anima para ir caçar os goblins. O mestre lembra que ele nem disse onde os goblins estão, então fornece a localização. O mestre aprova a missão e avisa Nor para ficar esperto. Goblins podem ser fracos, mas não são brincadeira. Nor concorda com a cabeça e o mestre os manda para o ponto dos goblins. Pede que registrem as mortes quando voltarem e tragam as orelhas certas como comprovação ou não recebem pagamento. Lin nota que os goblins estão na floresta. O mestre comenta que os goblins têm andado raros, então se não aparecerem podem colher ervas como alternativa. Eles entendem e partem para a missão. Na cena seguinte estão nos portões da cidade, passam os papéis nos guardas e ganham um sinal verde para sair. Aí eles invadem as florestas das feras e dos relógios mais novos, e descobrem que esse lugar não é nem parecido com as Southwoods que ele conhece. Até as árvores parecem turbinadas aqui, e a Lin explica que todo o ecossistema é diferente também. Nora pergunta qual é a dos goblins, e ela explica que eles comem mais frutas e bichinhos, mas não tem medo de partir para a pancada. Se não controlar, se multiplicam feito vírus, e quando fome aperta, vão atrás. Por isso, a capital manda aventureiros para segurar a população, mas a fronteira da floresta favorece os goblins, então não dá para exterminar tudo. Ela conta que o local tem plantas e criaturas raras, virando um ponto ótimo para os novatos fazerem dinheiro. Nord entende, e Lin fica feliz por ter explicado bem, achando que ele vinha testando. Nord percebe que ela tem cérebro junto com força, e se sente sem muito o que ensinar. Eles avançam mata dentro, com uma névoa leve envolvendo tudo. Mais tarde, Lin ativa sua detecção para caçar goblins, mas não acha nada. Estranho, porque já deviam ter trombado com alguns. Ela pensa que a história das menos aparições pode ser real, até que sente algo mais Ela propõe investigar, e avançam ainda mais. O lugar fica mais escuro com a vegetação densa. Lin avisa Noor que esse tipo de terreno é o que os goblins... De repente, ela fica chocada e Noor pergunta o que houve. Ela diz que o que sentiu estava bem na frente deles, e agora, puf, sumiu. Nora acha que pode ter sido um monstro doente que morreu sozinho. Lin concorda ser possível, mas decidem checar mesmo assim. Não acham nada no chão, até que Nora percebe um corpo de goblin flutuando no ar. Lin sente que tem coisa errada, lança seu feitiço de revelar e, caramba, revela um enorme imperador goblin escondido. Lin tenta travar a besta com Ivy, mas antes dela conseguir, Nora pula na frente achando que é só um goblin, surpreso com o tamanho. É difícil entender como isso é o monstro mais fraco, quando a criatura, com pele verde, duas pernas e um olhar mortal, o encara ameaçadoramente. Ele não acredita que aventureiros tratem isso como pouca coisa, percebendo Lin tremendo. Acha que ela ainda é novata no combate apesar das habilidades, então faz sentido, mas Lin sabe que é um imperador goblin, uma subespécie do rei goblin, monstro de ponta. Ela explica que essas criaturas são feitas pelo homem, nascidas de pesquisas proibidas. Essa em especial devora os seus, sugando mana para evoluir. Nora não entende nada e fala pra Lin não se assustar. É só um goblin, né? Ela se pergunta se Nora previu isso, e por isso veio junto. Lembra da reação estranha dele quando goblins foram citados. Aí Noor sugere que derrubem a fera juntos. Lin topa e eles se preparam. O monstro continua atacando com árvores, mas Noor para o habilidoso os golpes. Ele rebate mais uma vez e desvia uma das árvores com o parry, dando a Lin a chance de lançar cortina de vento e dança de gelo, porém a criatura é rápida demais para matar. Noor começa a duvidar se goblins são naturalmente tão velozes. O goblin lança outra árvore na Lin, mas Noor pula e a desvia para salvá-la. Mais troncos voam contra ele e ele consegue a parar também. Lin percebe que as feridas da criatura cicatrizam rápido demais, surpresa com a recuperação do Imperador Goblin. Vendo uma pedra de mana na testa, entende que ali está a fonte da cura extraordinária.
Lin manda Nur tentar arrancar a pedra, mas o monstro lança uma saraivada de árvores sobre ele. Incapaz de aparar tudo, Nur recua e Lin intervém com uma rajada de vento, mandando as árvores de volta contra a fera. Embora o monstro se machuque, ele cura a cada golpe, confirmando o papel da pedra de mana na regeneração. Nora sabe que não vão aguentar esse ritmo e duvida que tirem a pedra, mesmo com as habilidades de Lin. Com uma ideia ousada, pede que ela canalize a rajada de vento nas suas costas. Lin hesita. O feitiço é forte o suficiente para atravessar uma muralha de castelo. Nur a tranquiliza. Ela mira na espada dele, não nele. É a única chance de superar a criatura. Lin concorda e lança a rajada na lâmina, impulsionando Nur à máxima velocidade. A velocidade era demais para ele, então ele mistura aprimoramentos físicos com passo de pluma. Forçando-se ao limite, acaba quebrando um osso, mas remenda rápido com magia de calcanhar baixo. Depois salta e acerta a testa do monstro, fazendo o cristal saltar enquanto chão. O monstro sofre horrores com o ataque, e Lin checa o Nor para ter certeza que tá bem. Ele diz que tá tudo certo e manda ela cuidar do resto. Nor sugere que ela o derrube com jeitinho, mas ela solta o despedaçador infernal, queimando vivo. Não o Noik, que jeito brutal de morrer. Nor também não saca nada, então ele faz uma oração depois de derrubar o monstro do pior jeito possível. Ele decide que já teve goblins demais por um tempo, percebendo que devia ficar nas suas e não. Ele conclui que precisa upar antes de enfrentar algo assim de novo. Mais tarde, Rian fica sabendo do Imperador Goblin. Ele examina a pedra de mana que tiraram do monstro, vendo que um Imperador com uma pedra desse tamanho devia ser enorme. Descobre que era bem maior que um Rei Goblin, e acha que pode ter ligação com o Império Mágico. A Pedra de Mana é, na verdade, o coração do demônio da teocracia sagrada de Mitra, e ele se pergunta como sua irmã está. A Companhia das Sombras diz que ela só tem arranhões leves, e Rian fica pasmo por terem abatido aquilo com tão poucas baixas. A Companhia comenta que o monstro estava usando um feitiço de ocultação de alto nível. Segundo Lin, devia estar ali pelo menos 2 a 3 dias. Ray fica preocupado que até a Companhia das Sombras não tenha percebido o feitiço de ocultação e pergunta como algo daquele tamanho entrou no território deles. Ele acha que os sensores teriam captado se tivesse sido invocado e questiona se houve algum aviso. Ele descobre que a atividade Goblin caiu na região e acha que pode estar diminuindo em outros pontos também. A Companhia das Sombras entrega um relatório de incidentes estranhos dos últimos 3 meses, e ele manda continuar investigando. Lin e Nuer voltam ao mestre da guilda para entregar o relatório. O mestre fica chocado que Nuer derrubou um Goblin. Nuer admite que foi briga dura, elogiando Lin pela vitória, mas Lin insiste que Nur fez o trabalho pesado. Enfim, Nur acha que foi um grande dia para ele. Foi sua primeira caçada. Lizinion, o mestre da guilda, supõe que Nur só observou enquanto Lin levou a ação, achando certo pela força do Nur e que devia ser uma boa aprendizagem para ele. Nor concorda dizendo que não esperava que goblins parecessem assim. Ele aponta que a gema na testa era o ponto fraco, o que surpreende o mestre. Ele está acostumado com cristais de mana no peito ou na garganta e começa a duvidar se aquilo era goblin. Nora se volta para Lin para confirmar e ela ratifica o que o mestre disse, era mesmo um goblin. O Guildmaster especula que pode ter sido um goblin raro, perguntando se eles guardaram uma orelha como prova. Nora percebe que esqueceram desse detalhe e admite que na verdade queimaram a criatura Dan. Pouco depois, Green recebe relatos de coisas estranhas acontecendo nas cidades e vilarejos próximos, gente ouvindo barulhos esquisitos à noite, animais voltando da mata apavorados. Em outros lugares, bichos de estimação estão sumindo, e as florestas ficaram assustadoramente silenciosas. Rin acha que pode ser sinal de monstros artificiais infiltrados no reino, então já manda seus homens enviaram equipes de busca e todo mundo com feitiço de detecção cuidar disso. Ele também manda convocar os 6 mestres de cada escola, porque pode ser preciso ao ir à ajuda deles. Quando a equipe parte, Rin perde a calma por um momento, joga papéis pro ar e se pergunta se o Império Mágico quer tanto as masmorras deles a ponto de ir tão longe. Enquanto isso, Nur e Lin estão tranquilos, comendo comida de rua com a recompensa na mão. O mestre da guilda acabou pagando em dinheiro a caçada ao Goblin mesmo sem prova, só por ser a primeira. Depois de comerem, Lin avisa Nur que vai para casa e ele fica feliz de finalmente ter paz. Nesse momento, Rian aparece procurando a irmã. Ao ver Nur, já pede que ele visite uma cidade na montanha. Ele diz que Lin irá junto e que ele resolve tudo e paga bem. Rian não conta os detalhes dos negócios naquela cidade, mas Nur aceita porque Rian parece confiável. No dia seguinte, Nur embarca numa carruagem. É a primeira vez que ele anda numa carruagem, foi o principal motivo para aceitar a missão da Rin. E ele curte cada minuto. Já a Lin fica triste quando ele pergunta se ela não tá gostando da paisagem. Nor volta a olhar à vista e começa a sonhar em largar a cidade e viajar quando for um aventureiro de verdade. De repente, Lin pede desculpas por ter arrastado o irmão para isso, mas ele diz que tá tranquilo porque tá recebendo pelo trabalho, e isso deixa a Lin ainda mais para baixo. Hoje cedo, a Rin explicou que a missão era seguir para Taurus, do outro lado da montanha. Se nada acontecesse por um tempo, deveriam seguir para o país vizinho, o reino sagrado de Mitra. Ele disse ao Nuur que enquanto nada rolasse, podia considerar aquilo umas férias pagas. Lin espera que não aconteça nada, e sua guarda-costas Ins tenta tranquilizá-la, dizendo que ela vai protegê-la.
A verdade é que Rin tinha dado uma missão ultra secreta a Ins antes de partirem. Disse que o reino enfrentaria um grande perigo, e se caísse, Ins deveria levar a Lin e buscar refúgio em Mitra. Ins ficou em choque e perguntou se a Lin sabia disso. Rin revelou que não contou para ela porque ela se oporia de verdade. Ele estava muito preocupado com a segurança da Lin, e disse a Ins que ela era a única em quem confiava para isso. Voltando ao presente, o grupo faz uma pausa, e Ins pede desculpas ao Nur por tê-lo envolvido. Ela promete mantê-lo seguro, mas ele responde que não precisa porque é bom de fuga. Ins insiste que não vai precisar fugir porque trouxe seu escudo. Nur diz que não enxerga nada, então Ins decide mostrar. Ela cria um escudo sagrado com sua habilidade especial e diz ao Nur que se algo acontecer, ele deve se esconder atrás dele. Ele fica impressionado e lembra quando a Lin disse que a Ins está no mesmo nível do Gilbert, o lanceiro que ele enfrentou. Ele ouviu dizer que o Gilbert é forte o bastante para derrubar um dragão, e se a Ins é desse nível, Nur acha que ela é bem forte demais perto de alguém como ele, que penou contra um simples Goblin. Ele agradece a Ins, elogiando seu talento, o que a faz lembrar da sua infância. Ela vivia num orfanato e, um dia, ativou seu poder por acidente. Uma amiga curiosa tentou tocar e teve o dedo cortado. Os cuidadores ligaram para o diretor e logo apareceram o mestre mago, o guerreiro ruivo, e até o pediram para Ins demonstrar e o mago decretou que aquilo era um dom divino, coisa de gente raríssima. Disse à jovem que seu poder podia ser uma lâmina capaz de cortar qualquer coisa ou um escudo que travasse qualquer ataque, dependendo do que ela usasse. Essas palavras pesaram em Ins, mas o guerreiro ruivo prometeu treiná-la para controlar o poder. Ele a tomou como aluna, e enquanto treinava com ele, ela se manteve afastada de todo mundo no orfanato, com medo de machucar alguém. Até conhecer Nur e descobrir o nome dele, ela ouviu esse nome 1000 vezes do Guerreiro Ruivo, seu mestre e pai adotivo. E um dia, caçando monstros na floresta, outro guerreiro avisou que um enorme bando de criaturas. O Ruivo ficou pensativo e murmurou que queria Nur na hora de aperto. Ins ficou curiosa sobre quem era esse homem que o pai tanto mencionava. E mais que curiosa, ressentida. Desde que conheceu Nur, a inveja cresceu, e ela queria se livrar dela para proteger Lin. Nesse instante, Nur percebeu algo se movendo pelo trigo, deixando um rastro estranho. Assim que Lin ouviu, pediu para a carroça parar, usou sua magia para revelar quem estava no campo. E era um monstro híbrido, tipo sapo-morcego gigante. Enquanto isso, inúmeros monstros atacavam a capital ao mesmo tempo. Rian ordenou que guerreiros, espadachins e caçadores caçassem o máximo possível e que os ladrões ajudassem a evacuar os civis. O rei Clays lembrou das palavras do imperador Doritos, que dissera que arrependeriam de não aceitar suas condições. Clays achava que Doritas estava por trás do ataque, e Rin concordou. Talvez fosse só o começo, e deveriam se preparar para algo pior. Clay perguntou sobre os 6 mestres, e Rin diz que todos estão lidando com monstros poderosos. O guerreiro ruivo e sua turma enfrentam 3 imperadores Goblin na floresta. O mestre da espada está acabando com lagartos monstruosos na cidade. E caçadores, magos, curandeiros e ladrões também estão no combate. O rei teme que os espalhem demais. Enquanto isso, justo quando Lin desfaz o feitiço de ocultação no dragão negro, ele ataca a garota à sua frente. Lin e Ins reconhecem a criatura. É o dragão da morte negra, extremamente perigoso. Nur parte para cima, sem pensar para proteger a menina, aparando os golpes com sua lâmina negra, e Ins percebe que a garota surgiu do nada exatamente quando Lin quebrou o dragão. Lin percebe que a garota deve ser um demônio com o poder de controlar monstros. O irmão dela contava que existem demônios com aparência humana, mas com natureza monstruosa. Diziam que esses demônios eram cruéis e chegaram a dizimar um reino até usarem eles. Ren explica que os descendentes ainda guardam um rancor profundo contra humanos. De volta ao presente, Ins afirma que a garota trouxe o tal Drive para a cidade. Quando Lin usou o feitiço, ela se assustou. Perdeu o controle por um segundo e o monstro atacou. Ins acha que não deveriam levar alguém assim, mas Nur correu para ajudar sem pensar 2 vezes. Enquanto assiste Nur ainda lutando, Ins se pergunta no que ele está pensando. Lin diz que precisam ajudar Nur, mas Ins a interrompe. Já é tarde demais para ele. Nur julga o dragão lento e fraco perto do Goblin que enfrentou e acredita que só precisa ganhar tempo para Lin salvá-lo, mas de repente o dragão cospe seu bafo contra ele, e Nur decide parar porque se desviar, a garota será atingida. Mas foi o pior erro possível. O ataque explode, liberando um veneno ultra potente no ar. Nur começa a vomitar sangue negro na hora, e lágrimas ensanguentadas escorrem dos olhos. Ele percebe que foi atingido por um veneno mortal e parece tarde demais. Já começa a perder a consciência, cai no chão e Lin tenta alcançá-lo, mas Ins bloqueia o caminho com uma barreira, dizendo que ela só vai se matar se aproximar do dragão da morte negra. Ela cria uma barreira juntando seus escudos, tentando manter a Lin segura até poder fugir. Lin implora para ajudar a Nur, mas Ins recusa, dizendo que sua prioridade é a princesa. Então, o dragão cospe outra lufada de veneno, e Ins já acrescenta mais escudos na barreira. Ela manda a princesa tentar só sobreviver, mas Lin insiste na purificação, tentando salvar o Nor.
A magia dela não basta enquanto o veneno negro toma tudo. Ines pede desculpas a Nor, dizendo que não conseguiu salvá-lo, quando uma garra do dragão bate na barreira e a nuvem venenosa some. Nor continua lutando apesar do veneno. Vendo ele assim, Inge entende porque a guerreira ruiva pedia a ajuda do Nor nos perrengues. Ele é o escudo supremo, sempre protegendo mesmo que custe a vida. Mas Inge acha que ele não vai sair vivo disso. Enquanto isso, Nor desvia os golpes do dragão até rebate a baforada venenosa, mas se expõe. Ele bloqueia, e é o suficiente antes de desabar, leva a mão ao rosto, vê o sangue envenenado e pensa que de alguma forma vai dessa vez. Então temos um vislumbre do passado trágico do criança-demônio Kim. Desde o nascimento dele e dos outros chamados amaldiçoados, foram expulsos e desprezados por outros. Jogavam-nos em celas como animais, obrigavam-nos a comer restos, o poder de controlar bestas era antes inofensivo, só um jeito de lidar com gado, até algum idiota decidir transformar. A partir daí, esse dom virou medo e ódio. Naquela prisão infernal, o menino apanhava todo dia sem motivo. Quando perguntava o porquê, batiam ainda mais, deixando-o quebrado. Para completar, o deixavam sem comer por 3 dias. Aprendeu rápido a ficar calado para evitar mais dor. Mas a tortura não parava. O exibiam como aberração, para a cidade cuspir, jogar coisas e insultá-lo como se ele fosse. Para a maioria dos demônios assim, isso já era ruim, mas para ele foi pior, porque podia ler mentes. Sentia de uma vez só cada pensamento vil e odioso que tinham sobre ele. E quando descobriram esse dom, o desprezaram ainda mais e a violência só aumentou. Mesmo assim, a ideia de vingança nunca passou pela cabeça dele. Ele odiava aquela vida miserável, claro, mas machucar inocentes não era algo que conseguisse suportar. Então, um dia, seu carcereiro fez um ultimato macabro: controlar 2 monstros e mandá-los atacar um reino vizinho. Em troca, as surras diárias virariam semanais, e ele até ganharia um pedaço de pão que não estivesse completamente mofado. Mas se recusasse, as coisas ficariam bem piores do que já eram. Difícil até imaginar, mas possível. Desesperado, o garoto tentou ler a mente do homem para saber o que ele realmente queria, mas o sujeito usava um dispositivo mágico que bloqueava seus poderes. Sem outra saída e com o medo consumindo, ele aceitou o acordo, decidido a fazer o que fosse preciso para sobreviver e proteger os outros como ele. Então ele se selou, sabendo que teria que usar aqueles monstros para matar o pessoal do reino. Mas no caminho, a barreira ao redor dele estilhaçou e ele perdeu o foco por 1 segundo. Só foi preciso para o monstro escapar. Enquanto tenta recuperar o controle, o sapo o acerta forte e aí ele sente na pele. Desta vez, fodeu de verdade. Por causa da falha, os outros demônios provavelmente vão sofrer do que antes. Apesar da culpa por eles, ao menos ele se consola pensando que vai morrer sem ter que matar ninguém. Era a única coisa que nunca quis, ferir outros. Só espera que, se tiver outra chance, não seja tratado de novo. Quem sabe, só quem sabe, ele consiga uma família de verdade e comer algo decente pela primeira vez. Fecha os olhos, pronto para aceitar o que vier. Mas antes da morte chegar, Nur intervém para defendê-lo. O garoto não entende por que alguém do reino arriscaria a vida por ele. Quando o sapo cospe seu veneno, tanto Nur quanto o garoto recebem uma dose pesada. Nur poderia usar sua magia de cura básica em si mesmo para neutralizar o veneno, mas escolhe salvar o garoto tentando. Logo, Nur desaba sob o peso de todo o veneno no corpo, mas mantém uma confiança inabalável de que vai se salvar. Essa certeza vem de uma lembrança da infância depois que a mãe morreu. E um dia ele foi para a mata colher ingredientes para o jantar. Depois de um dia inteiro catando, voltou com um saco cheio de ervas. Ele não sabia direito o que era cada uma, mas pensou: qual o pior que pode acontecer se eu... Bem, foi de longe a pior ideia possível. Nor se viu sangrando no chão porque a sopa era altamente venenosa. Sem ninguém para ajudar, beirava a morte e, em desespero, usou sua cura fraca, esperando ganhar. Felizmente, funcionou. Sobreviveu até de manhã. Quando conseguiu se levantar, foi lavar o rosto e depois à biblioteca descobrir o que diabos tinha comido. Enfim, percebeu que a erva vermelha era chamagão. A mãe até tinha avisado expressamente para nunca comer aquilo, então ele se arrepende amargamente do vacilo. Mas o envenenamento não vai detê-lo. Nor enfrenta a dor e insiste no treino diário, apesar do... Mas é demais, e ele acaba desabando no chão. Com as últimas forças, usa a cura baixa, e para surpresa dele, depois de apagar a corda muito melhor, a dor de estômago sumiu, o que é ótimo, mas agora está com surda. Volta para a floresta para achar algo para comer, tomando cuidado para não agarrar outra planta ruína de dragão. Enquanto examina outra planta, do nada uma cobra dardo venenosa crava os dentes. Nor, que não deixa barato, soca a cobra até matar. Mas essas cobras são extremamente venenosas, então Nor logo desaba de novo. Porém, quando qualquer um já teria batido as botas, ele acorda algumas horas. Ele não acredita que sobreviveu, e como já matou a cobra, pensa:
Por que não levar para casa e cozinhar? Lógica dele? Se sobreviveu à mordida, comer não vai dar problema. E dessa vez ele acerta. O veneno não faz nada, e a cobra acaba ficando uma delícia. No dia seguinte, Noor decide testar a teoria maluca. Ele caça outro bicho venenoso e faz com que o mordida, só para ver o que acontece. Como ele imaginava, o veneno corre pelo corpo bem. Noor percebe que pode ter desenvolvido uma resistência ao veneno. Empolgado, achando que ganhou uma habilidade nova, sai experimentando tudo que for tóxico. Sim, várias vezes desmaia por overdose, mas se levanta e enfia mais comida na boca. Ele nunca ganhou poderes elegantes relacionados a veneno, mas descobriu outra coisa. Gosta do sabor das coisas venenosas. Agora com Yun como monstro ameaçando a vida dele, tudo que passa pela cabeça é quanto aquela rã vai ser gostosa depois de morta. A rã tenta esmagá-lo, mas Nor dá um mortal para trás e cai em pé. O veneno é potente, então no começo o corpo levou um tempo para reagir. Mas agora ele é totalmente imune ao veneno da rã e volta para a briga. Enquanto ela ataca, Noor vai destruindo todas as garras. Quando ela pula em cima, ele acerta a cara dela. Percebendo que tá ferrada, a rã começa a carregar uma explosão massiva de veneno. Noor acha que é a cartada final dela, mas pra ele é só almoço grátis. Antes dela soltar o ataque, Nor fecha a boca dela com a espada e o veneno se acumula até a rã. Nor fica satisfeito por derrubar a rã, mas não entende como um bicho tão venenoso foi parar naquele campo. Não que ele reclame, quanto mais... Aí ele lembra de um garoto atrás dele, se vira e pergunta se o menino tá bem. O garoto diz que tá, mas Nor vê que ele tá bem acabado, e pensa em pedir pra Lin curar. Nor pergunta ao garoto o que ele está fazendo ali, e o menino, sem querer mentir, conta na lata que foi ele quem trouxe o sapo. Fez isso porque prometeu a alguém levar o bicho para a cidade, e a cabeça de Noor já começa a pirar entender o que ouviu. E por Noor ter essa estranha obsessão por comidas venenosas, ele logo imagina o dragão da peste negra como mais um pedaço de carne, pula direto para a conclusão. Esse moleque deve ser criador de sapos. Ele até supõe que o garoto se escondia atrás da barreira para ninguém roubar sua valiosa carne tóxica. Agora Amur tem certeza de que bagunçou a entrega do menino e começa a pedir desculpas feito louco. Chega a oferecer pagar pelo sapo, mesmo que leve anos. O garoto dispensa dizendo que não faz diferença para ele. Noor aceita, mas coça a cabeça sem entender como um garoto puxou. Relutante, o garoto admite que consegue controlar monstros, e é assim que levou o trabalho até o fim. Nora fica boquiaberta, achando que o menino tem uma habilidade insana. Ele explica que não é habilidade. E solta a bomba. É parente de demônio. O garoto espera ver Noor pirar ou ficar bravo, mas Noor começa a sonhar acordado com todas as coisas que faria tendo esse poder. Imagina bichos ajudando na roça, passar recado com pássaros e nunca com monstros. Chega a comentar que queria ter esse dom. O garoto surpreso pergunta se Nor realmente não tem medo dele e do poder. Nor, sendo Nor, não vê motivo para temer. Para ele, a habilidade é extremamente útil. O menino fica chocado e desaba em lágrimas porque nunca imaginou que a vida dele pudesse ter um propósito real. Nor se vê no garoto e não entende por que ele se acha tão sem valor. Nor acha que tem mais coisa por trás da história, mas sabe que o garoto pode se tornar alguém grande, e garante que ele tem um futuro brilhante. Bem nesse momento, o resto do pessoal aparece correndo para ver Nor, e Lin já vai começar a curá-lo na hora. Mas Nor acena dizendo que ele está totalmente bem e que não precisa de alarde. Lin mal acredita no que ouve. Como Noor poderia estar bem depois de levar o golpe do dragão da morte negra? Aquela baforada não é só veneno. É miasma puro e concentrado, do tipo que corrompe até a terra. Não faz sentido Noor ter resistido. Só há uma explicação que vem à cabeça dela. Lembra que o Santo Soin lhe ensinou uma técnica chamada Espírito Sagrado. Essa técnica purifica e anula toda forma de corrupção, algo que o santo demorou 40 anos para dominar, e ainda por cima Noor parece tê-la conseguido sem saber, e em menos da metade desse tempo. Noor, impassível, pergunta a Lin se ela pode curar o novo amigo dele, mas o menino insiste que está bem e não precisa. Lin olha e instantaneamente o identifica como um King Demon. Nor, porém, não vê problema e sugere que deixem o menino entrar na carruagem para dar uma carona. Lin desconfia. Tudo o que ela sabe sobre King Demônios é que são uma raça perigosa e a maioria dos lutar na hora. Ela então pergunta a Nor se ele realmente quer trazer o garoto, especialmente depois de ter trazido aquele monstro e causado todo esse caos. Nor admite que é uma pena o campo ter sido estragado, mas sente que deve ao menino, já que ele matou o sapo envenenado que o garoto tinha tanto esforço. Nor se lembra do garoto dizendo que prometeu a alguém que traria aquele sapo. Mas espera, quem era essa pessoa? O menino dá de ombros, não sabe, nunca o deixaram saber disso, e Ens percebe que ele não está blefando. Além disso, pelo estado do corpo e pela postura, Ens percebe que o garoto devia ser escravo onde quer que tenha vindo. Escravidão pode ser proibida no Reino das Argilas, mas em outros países, nem tanto.
A ficha cai. O menino provavelmente foi forçado para isso. Ela pergunta se ele lembra o caminho de volta, mas o garoto balança a cabeça dizendo que foi vendado antes de jogarem ele no meio do nada. Lin começa a perceber que talvez tenha tirado a conclusão errada sobre a criança. Então pergunta a In se podem levar o rolo na viagem. Mas tem um problemão. Parentes demônios não podem chegar perto de Mitra. Então tentar esconder o rolo pode fazê-los parecer inimigos. Quando estão tentando assimilar esse dilema, escutam uma voz por trás. Ao se virarem, veem um homem parado lá, com cara de quem esperava que Rolo já estivesse morto. O homem nota que a carga não foi entregue direito e pergunta se foi ele quem mandou. O assassino explica que é só um capataz e, curioso, pergunta se Nur foi responsável com o dragão. Nora admite e até pede desculpas. O assassino fica intrigado com o pedido de desculpas, mas dá de ombros. O negócio dele é só... Ele declara que veio buscar o menino para levar para casa, e Nur se alivia pensando que veio buscar o rolo. O assassino sorri de canto e diz que levar o rolo valeria muita grana. Então, sem aviso, investe contra Rolo, e Nur bloqueia o ato. Nur, claramente confuso, pergunta o que ele está fazendo. O assassino responde friamente que Nur está no caminho e exige que lhe entregue os demônios. Nur, percebendo a gravidade, pergunta se ele quer dizer o rolo. O assassino... Ele solta casualmente que entregar o corpo do rolo lhe renderia uma boa quantia, e Nur fica chocado. O assassino continua o ataque incansável, mas Nur defende cada golpe. Frustrado, o assassino sugere que trazê-lo vivo para o empregador matar depois seria a opção, é mais trabalho. Speck tenta de novo atingir o rolo, mas Nora intervém mais uma vez e paralisa o golpe. Lin observa a batalha intensa e acelerada, quase perdendo o fio, então Ence manda ela ficar atrás dele custe o que custar. Enquanto isso, o assassino começa a achar Nora muito estranha enquanto segue atacando sem parar, e Nora habilmente rebate tudo. O homem vai ficando cada vez mais frustrado, pensa que Nur é um tremendo saco e decide que está na hora. Ele avança contra Nur com um ataque de pleno poder. Nur até consegue bloquear, mas a força o arremessa pelos ares. De alguma forma, ele se segura no meio do voo e fica pasmo de que um assassino provoque tanto estrago com facas tão pequenas. A potência dos golpes lembra a força dos chifres daquele touro que ele enfrentou antes. No meio da troca, uma das lâminas do assassino quebra. Ele troca por outra numa fração de segundo e Nur só consegue aparar uma chuva constante de estocadas. Ele mal dá conta de proteger o rolo, agindo no automático, só instinto, mas sabe que é questão de tempo até o assassino dominá-lo. O atacante, surpreso que Nur aguentou tanto, é implacável. Lin observa a distância e sente a intensidade do combate mesmo de longe. Então In coloca uma barreira sobre ela, puxando-a para trás enquanto a situação fica cada vez mais perigosa. Ao ver a luta, ela cai em si. Só existe um homem que se veste assim. Ela conta aos outros. O assassino é ninguém menos que Deadmon Zadu, ex-aventureiro de rank esse. A lembrança volta ao dia em que ela interrompeu uma reunião dos 6 soberanos. Gilbert lhe perguntou por que abandonara sua ronda, e ela falou que achara algo estranho. Um caso sem solução, apesar do... Gandalf disse para deixar pra lá, explicando que ao público o sujeito fora declarado morto, mesmo estando vivo. Sik logo entendeu que falavam de Deadmon Zadu, aquele aventureiro celebrado que, jovem ao atingir o topo... Ao ouvir isso, Gilbert ficou curioso e até sugeriu em voz alta se queriam que ele cuidasse do caso. Mas Uji o calou na hora. Gilbert ficou surpreso. Nem os soberanos julguem tanto quanto ele. Curioso, ele tentou cavar mais sobre quem Zud realmente era, mas Zinzo deteve rápido, e Mian alertou que Zadu era perigosíssimo. Karu entrou na conversa dizendo que naquele momento caçar Zadu não trazia mérito algum. Vendo a curiosidade de Gilbert, Okun explicou. Zadu dominara a antiga alquimia anã e conquistara o título de matador de dragões aos 13 anos. Suas habilidades e fama só cresceram, algumas. Zadu havia escalado até o topo absoluto dos aventureiros, e Gilbert comentou que ele parecia uma lenda saída direto de conto de fadas. Inz então perguntou qual alvo esse. Sig explicou que Zadu nem sempre usou seus talentos para o bem, e que as informações que Inz encontrou estavam no relatório. Ao ler, Inz descobriu que Zadu assassinara 36 membros da Panza. Gilbert ficou chocado ao saber que Zadu matara civis comuns. Sen acrescentou que por causa desse massacre, muitos na guilda queriam caçar a licença de aventureiro dele, mas por suas façanhas, tipo derrotar monstros classe desastre sozinho. Sig revelou que Zadu aceitava qualquer trabalho, por mais sórdido desde que pagasse bem. Ele desprezava bom senso, história das nações e consequências. Sig citou o extremo. Zadu aniquilou o exército inteiro de um país como se fossem goblins. Foi aí que perceberam. Zadu não tinha noção do certo e do errado. Daí virar alvo esse.
Inza disse que inúmeros aventureiros o desafiaram pela recompensa gordíssima, mas só viram montes de... A guilda acabou decretando-o morto para evitar mais vítimas, por isso o chamam Deadman Zadu. Durante a luta com Nur, Zadu quebra outra faca e fica pasmo ao ver Nur já destruir quase toda a sua coleção valiosa. O sempre educado Nur pede desculpas, dizendo que foi porque Zadu veio pra cima primeiro. Zadu releva, não guarda mágoa, mas estranha como Nur consegue partir armas de Mithril. E pior, oricalco e presas de dragão que não deviam quebrar. Nur, ainda no calor da batalha, pergunta se Zadu quer indenização pelos danos. Zadu, intrigado pela natureza estranha de Nur e pela espada esquisita, decide que nada disso importa e que vai acabar com aquilo agora. Com isso, ele lança a cruz que vinha carregando no ar, que se divide em várias cruzes prateadas. Inti acha que é uma arma mortal que pode matar centenas numa só tacada, e Zadu diz que Nur pode quebrar quantas quiser porque sempre pode refazê-las. Ele ataca Rolo com elas, e Nora parar os golpes, mas não dá conta de todas, então usa o corpo para proteger Rolo. Continua assim, e vendo as falhas, Inci pensa que ele não vai aguentar muito. Ela sabe que tem de ajudá-lo, mas hesita em deixar Lin. Acha que seu dever principal é ajudar Lin a fugir do país, tenta ordenar as prioridades, sabe que é o certo. Ainda assim, pede permissão a Lin para socorrer. Vemos Nur ainda tentando desviar das cruzes prateadas. As mãos dele estão cheias e só consegue proteger Rolo com o corpo. Porém, Ins chega a tempo com seu escudo e também ataca Zadu. Ela acredita que seu dever é proteger Lin a qualquer custo, por isso não pode deixar esse homem morrer. Pede perdão a Nur por chegar atrasada. Ele agradece por salvá-lo. Ins lança outra rajada com seus escudos, mas Zadu desvia de toda assustadora. Nur observa maravilhado Ins usar os escudos como espadas, mas logo percebe Zadu furando as defesas. Sentindo o impasse, Ins diz a... Ela decide focar só na defesa e pede a Nur que cuide do ataque. Nur analisa a situação e percebe que, embora as lâminas de Zadu sejam rápidas e velozes, então percebe as garras do sapo espalhadas e planeja algo. Manda Ins abaixar parte da barreira ao seu sinal, e ela confia e obedece. Nur concentra energia no braço direito e lança as garras quebradas das cruzes prateadas justo quando Ins solta a barreira. O plano funciona. Algumas cruzes são destruídas e Nur respira aliviado ao ver a estratégia dar certo. Com munição sobrando, continua derrubando mais cruzes com a mesma técnica. Enquanto avançam, Zadu de repente mira em Ins e parte para um ataque surpresa. Nur reage na hora, aparando o golpe e salvando Ins. Zaidu fica pasmo ao ver sua faca estilhaçada. Ele resmunga que precisa recuperar as perdas e ataca Nur de novo, mas Nur o desvia outra vez, pedindo para Zaidu parar com esses ataques pelas costas. Zadu continua desconfiado, sentindo que há algo estranho na espada de Nor e no próprio Nor. Ele se pergunta como Nor consegue ver e bloquear seus golpes, e Nor apenas dá de ombros, dizendo que de alguma forma consegue. Percebendo que está perdendo armas valiosas demais, Zidou decide finalmente desistir. Menciona ter ouvido falar de um grande festival na capital, mas admite que depois do que rolou ali, já não tem mais interesse. Impressiona por detalhes e dorme. Depois anuncia que vai pra casa, mas antes não perde a chance de dizer como Nur é esquisito. Conta que já encontrou muita figura maluca, mas Nur é outro nível, e avisa Rolo que tem... Ainda assim, não resiste a um último ataque surpresa, que Nur bloqueia fácil. Com um sorriso, Zadu se envolve em fumaça preta e some. Lin lembra que ele falou do festival na capital. Nor pensa no assunto e decide que devem voltar. Rolo, porém, fica apavorado só de ouvir isso. Nor percebe e o tranquiliza. Não vão levá-lo a Mitra, mas a capital deve ser segura. Com a voz trêmula, Rolo diz que não adianta ir à capital. Nor estranha e pergunta o que há de errado e se tem problema levá-lo para lá. Rolo vacila, tal. Quando Nor confirma e diz que planejava deixar Rolo lá, o medo de Rolo aumenta. Ele adverte para não irem à capital, dizendo que ouviu boatos de um desastre iminente, algo... Fala de um monstro colossal que deve aparecer, trazendo destruição como nunca viram. Nor fica chocado e entende a gravidade do medo de Rolo. Lin, visivelmente preocupado, insiste que volte. Nora concorda, mas Ins hesita e se recusa a escoltá-la de volta. Ela revela que Rian ordenou que levassem Lin para fora da capital por segurança. Lin, porém, não se surpreende e explica com calma que entende as intenções do irmão nada. Ela enfatiza que devem voltar à capital e denunciar o perigo iminente. Ings ainda resiste e tenta argumentar, mas Lin lembra do que aconteceu com seu povo demônio quando perderam sua casa. Ficaram sem nada, dispersos e vulneráveis.
Ela lamenta que o mesmo destino os espera se fugirem agora. Ao ver a determinação nos olhos de Lin, Ings finalmente cede e aceita voltar à capital, mas só se Lin ficar de toda a viagem. Nora então se volta para Rolo e pergunta o que ele quer fazer, oferecendo-lhe partir se não quiser acompanhá-los. Rolo, após hesitar um pouco, aceita ir junto e admite que, embora pouco possa fazer, Nor, com um aceno, reconhece que a vida do povo demônio é dura. Lin, observando a expressão de Nor, supõe que ele esteja profundamente preocupado com a origem do garoto. Mas na real, Nora só está emburrado por ter perdido a chance de provar o sapo venenoso. A cena muda para os 4 a caminho da capital. Lin se sente um pouco insegura quanto à jornada, mas ganha confiança por estar ao lado do homem que derrotou o Dragão Negro da Morte e que empatou na luta contra Dedmon Zadu. Seu dever como princesa não é fugir, e sim garantir que esse herói, que parece ter saído de uma lenda, chegue vivo à capital, mesmo que ela precise se sacrificar. Ela ordena firmemente que Ins vá o mais rápido possível, e Ins obedece sem hesitar. A cena corta para a capital, onde encontramos Rin caminhando por uma cidade em ruínas. Dawkins se aproxima e informa que conseguiram evacuar a maior parte dos cidadãos do bairro antigo para a praça, e que os 6 soberanos ajudaram a repelir a emboscada inimiga. Rin fica aliviado, mas ainda cauteloso. Sabe que isso não acabou. Dakin diz que a Companhia das Sombras revira tudo por sinais do inimigo, sem achar nada. Huyan, porém, tem certeza de que o inimigo só está esperando o momento perfeito para atacar de novo, querendo aproveitar as forças enfraquecidas e espalhadas deles. Ele pensa de que direção virá o próximo grande ataque, e até cogita um ataque vindo do céu. Gaken garante que o Caçador Morto confirmou que não há bestas voadoras, mas Rin percebe algo distorção nas nuvens. Ele usa rápido seu feitiço de descoberta para investigar e fica horrorizado ao ver que é nada menos que o maldito dragão lendário da calamidade. A cena volta à infância de Nur, quando o pai explica que um dragão que causa destruição é chamado de dragão maligno, e que um aventureiro capaz de derrotar uma fera dessas vira um matador de dragões. Diz também que tudo num dragão, garras, presas, ossos, vale uma fortuna, usado para armas e remédios. Nor, com o olhar de criança maravilhada, declara que quer ser um matador de dragões. O pai, orgulhoso e cauteloso, avisa que esse caminho não é fácil, lembrando que alguns dragões andam pela terra há mais de 1000 anos, fazendo o chão tremer a cada passo e derrubando. Ele conta que há muito tempo este continente quase sucumbiu à fúria de um dragão, e aponta que alguém tão pequeno quanto Nori seria devorado na hora. Mas apesar do aviso, Nori se apega ao sonho de matador de dragões. Avançando para o presente, Nor sente algo ominoso enquanto viaja de carruagem, mas os outros não percebem. Então Nor aponta a origem, e Lin percebe, é o dragão da calamidade. A cena corta para a capital, onde o povo pânico ao vê-lo sobrevoando. Ren, com um aperto no peito, se pergunta se o Império entende a força catastrófica que soltaram. Dakin supõe que o dragão ainda deveria estar adormecido, já que faz só 150 dou. No entanto, Rin percebe com pesar que Mitra despertou sua fúria, liberando esse terror ancestral por causa dos conflitos humanos. Enquanto o rugido do dragão ecoa pela cidade, Rin ordena a Dakin que leve todo mundo do ponto de evacuação para fora da cidade imediatamente. Ninguém fica para trás, mesmo as coisas com desespero. Enquanto a evacuação começa, Mayan observa o caos. Os 6 soberanos, os guerreiros mais poderosos do reino, estão espalhados e todas as rotas de fuga estão bloqueadas. O desespero vai tomando conta ao perceber o quão grave a situação se tornou. Enquanto isso, os 6 soberanos lutam contra monstros dentro e nos arredores da cidade, incapazes de focar no dragão. O rei observa as criaturas se aproximarem do castelo e Gilbert insiste que ele se retire para um lugar seguro. Mas o rei, firme no dever, recusa abandonar seu povo e pede a Gilbert que coordene a evacuação. In, por sua vez, observa o dragão com binóculos, já temendo a destruição que está por vir agora que a fera chegou. Ela comenta que a evacuação já devia estar a todo vapor, enquanto Lin, pensativa, percebe que o pai provavelmente ficará para trás. Ela sabe, doendo no peito, que ele não tem chance contra aquela fera, e em silêncio deseja que ele corra e se salve. Nur então olha curioso para o dragão, empolgado por finalmente ver um. Rolo acha aquilo bizarro, ainda mais porque Nur... Mas a cabeça de Nur está em outro lugar, pensando no pai e no irmão de Lin, que provavelmente ainda estão na cidade. Ao comentar isso, Lin confirma, mas diz ser tarde demais para salvá-los. Nur, no entanto, não aceita isso e declara confiante que pode resgatá-los se agir rápido. Lin fica surpresa, mas Nora lembra do truque que usaram contra o Goblin. A ficha cai para Lin como um soco. Ele fala de usar seu feitiço de explosão de vento, hesitante por saber o quão poderoso e imprevisível é, recebe o incentivo de Nora.
Ele diz que sua espada dá conta de qualquer coisa, e que se sente na obrigação de retribuir a cidade que tanto lhe deu, fazendo tudo o que puder para ajudar. Se for só tirar a família dela, talvez tenham uma chance, e isso acende uma fagulha de esperança em Lin. Ela não acredita que esteve pronta a desistir sem nem tentar, e sabe que aquela rajada de vento não foi feita para isso, mas também sabe que seu mestre não segue manual nenhum, então afasta as dúvidas e resolve aceitar o plano dele. Enquanto isso, na capital, o rei se lembra da vez em que Doritos jatou-se que poderia destruir fácil a naçãozinha do rei. E mesmo com essa ameaça, o rei se negou a entregar o calabouço dos perdidos. Doritos zombou, dizendo que o rei desperdiçava um poder oferecido e que com a esperteza do país dele, transformaria aquilo num trem capaz de dominar o mundo. O rei, porém, retrucou que sabedoria de verdade o teria avisado a não mexer com forças que não compreende. Enfurecido, Duretas diz que se o rei é tão covarde, não merece a coroa. Pensando nisso, o rei percebe que, para Duretas, nada importa, contanto que ponha o bolso dos perdidos. O rei admite que subestimou Duretas. Nunca imaginou que ele chegaria a esse ponto pelos seus fins. No alto do castelo, pensa repreende-se por pensar nela agora, e admite que Duretas estava certo, talvez não mereça a coroa. Murmura que talvez uma espada combinasse mais com ele, e com o coração pesado, pede desculpas ao povo por todos numa ilusão. Apesar de saber que não vai expiar os erros, decide ao menos arrancar um dos olhos do dragão. Fora da capital, Ainz cria um escudo cilíndrico e pede a Nur que se coloque à frente dele. Quando Nur assume o posto, sente que algo está diferente desta vez. Lin então empilha 7 feitiços sobre a barreira para amplificar o poder e ao ver aquilo, Nur duvida se é mesmo boa ideia. Lin, alheia à hesitação, manda Nur se preparar. O impacto vai ser mais forte que o anterior, e com isso ela lança sua rajada de vento. Depois dessa porrada, Nur some. Enquanto isso, o dragão se aproxima do rei, pronto para soltar seu sopro mortal. O príncipe percebe que é o mesmo ataque que já arrasou um continente, e o rei sabe que nem vai conseguir o da besta. Aceitando seu destino, o rei aperta a adaga, querendo ao menos mostrar ao dragão do que a resistência humana é feita. Os 7 soberanos percebem que ele segura a espada destruidora, esgotando todo o seu mana, e sua força vira o último ataque desesperado. Mas pouco antes do rei golpear, Nur reaparece de repente, aparando o rosto do dragão e desviando seu sopro mortal. Os presentes ficam estarrecidos quando a fera cai no chão, coberta de terra, e Nur fica ali de pé, desafiadora. O dragão não acredita que um mero humano ousou impedir seu caminho e começa a declarar que o mundo é dos fortes que devoram os fracos, revoltado por Nur ter a audácia de contrariar essa ordem natural. Ele ruge, decidido a não deixar barato, e chicoteia com a cauda, mas Nur apará o ataque com facilidade, fazendo o dragão tombar de novo. Nur percebe que escapou por pouco e lembra que o feitiço de Lin inconsciente por um segundo. Quando sua espada bateu em algo, isso o trouxe de volta, e ativando sua melhoria física, ele correu, deixando o sopro de vento o impulsionar. Não conseguiu parar na muralha da cidade pular. O impulso do feitiço de Lin o lançou mais longe do que esperava, o colocando na rota de colisão com o dragão. Pensando rápido, ele aparou o sopro da besta e se salvou por um triz. De volta ao presente, Muir só respira aliviado por estar vivo e aproveita para se curar, enquanto decide que vai ter uma conversa séria com Lin para nunca mais fazer aquilo. Ele nota que o sopro do dragão, tão aterrador à primeira vista, foi surpreendentemente fácil de rebater. O tamanho colossal da criatura já não o intimida mais, e depois do choque com a magia de Lin, ele sente que o medo saiu do seu vocabulário. Ao se reerguer, Nur começa a pensar que, no estado em que está, até ter uma chance contra ela. Enquanto isso, Lin e os outros finalmente chegam à cidade. Ainz rapidamente avisa Lin que precisam pegar o rei e sair daqui enquanto Nora mantém o dragão ocupado. Mas antes de se mexerem, Rolo alerta para tomarem cuidado com os escombros que vêm vindo. Ainz mal consegue protegê-los e acabam caindo dos cavalos. Mantendo sua barreira, Ainz manda Lin ficar atrás dela, e é aí que Lin vê 3 imperadores goblins bem na frente deles. Ela percebe que são menores do que aqueles que ela e Nur enfrentaram juntos, mas sabe que continuam perigosos, então fica pensando como atacar e iria nessa situação. Com nova determinação, ela diz a Ainz que não há motivo para medo. No fim das contas, são só goblins. Ainz concorda, ainda mais perto do dragão da calamidade, esses caras são nada, então elas respiram fundo e se preparam. A besta avança com intenção clara de atacar, mas Lin dispara lanças de gelo rápido, não surte efeito, e quando os goblins vão golpear, Rolo os manda parar no último segundo, abrindo perfeito. Ainz então molda seu escudo numa espada divina e atravessa os monstros gelados num único golpe.
Lin fica boquiaberto ao ver. Ange realmente merece o título de espada divina. Ela também se espanta que Rolo parou aquelas criaturas com apenas um comando. Difícil crer que os demônios tenham tal poder, e ver o garoto reunir coragem a si também. Enquanto isso, Nur continua parando os ataques do dragão, que começa a se irritar. Percebemos que os cortes de Nur estão danificando garras e escamas. Um choque. Nor fica tão surpreso ao ver que sua espada nem lasca, por mais forte que ele balance, e se pergunta que arma mágica é essa, mas decide que pouco importa. Com essa espada, ele acha que pode vencer. O dragão, sentindo um rival à altura, aceita Nur como adversário e sobe aos céus. Carregando um sopro devastador, desencadeia sua fúria, mas Nur rebate como se fosse nada, deixando artefatos. O dragão ruge frustrado, e Rolo explica que ele está bravo porque reconheceu Nur como uma ameaça legítima, mas Nur não retribuiu com o mesmo respeito. O rei comenta que dragões são criaturas muito orgulhosas, e o dragão da calamidade, que antes tinha fé absoluta no próprio poder, agora começa a vacilar. O dragão percebe que talvez tenha sido fraco o tempo todo, e lança um último ataque desesperado contra Nur. Mas Nur a parou de novo, e desta vez corta uma das garras do dragão. Por fim, humilhado, o dragão se curva diante de Nur, a raiva chegando ao auge. Rolo vê aquilo e diz que essa curva é sinal de submissão, enquanto Nur, ainda confuso, pergunta o que está acontecendo. Ele nota a garra cortada ao lado e lembra das palavras do pai sobre como partes de dragão são valiosas, úteis para forjar armas e trazer riqueza para a região. Também se recorda de que quem mata um dragão maligno vira um matador de dragões. Mas ao olhar nos olhos submissos da criatura, Nur percebe que não nasceu para ser herói. Baixa a arma, senta e admite: ser herói não é para ele. Rolo então percebe que o dragão não quer lutar mais, e Lin com os outros se aproximam, aliviados e boquiabertos. Nur garante. Rolo, com cara de perdido, não entende pelo que Nur o agradece. Nur explica o que percebeu. O dragão deve ter se acalmado porque Rolo o ordenou. Rolo logo nega ter feito Nur mais confuso. Se Rolo não nada, por que o dragão parou de atacar? Nur conclui que talvez a simples presença de alguém como Rolo, que poderia controlá-lo, tenha intimidado a besta. O lugar fica em silêncio quando Nur pede a Rolo para onde veio. Os outros, contudo, logo alertam que o dragão segue sendo uma ameaça séria. Seria mais sensato eliminá-lo enquanto tem chance. Nur entende os riscos, não quer ferir a criatura, e admite que seu pedido é meio egoísta. Mas Lin intervém, entendendo seu ponto de vista, e concorda em deixá-lo assim. Rolo, por sua vez, não tem tanta certeza de que possa comandar um dragão tão poderoso. Tudo o que sente que pode fazer é pedir com educação. Nor, percebendo a hesitação de Rolo, tenta tranquilizá-lo dizendo que Lin e Ins não teriam medo se ele mostrasse sua força. Isso dá a Rolo confiança suficiente para tentar, e ele consegue se comunicar com o dragão, dizendo a Nur que agradecer seu mestre. As meninas ficam boquiabertas com a revelação, enquanto Nur, ainda meio perdido, conclui que o dragão deve estar se referindo a Rolo como mestre. Nor então manda Rolo fazer o dragão voltar silenciosamente para casa e que nunca mais ameace humanos. Rolo transmite a mensagem e, para surpresa geral, o dragão concorda em fazer exatamente o que Nor ordenou. Alça voo, solta um último rugido estrondoso e some no horizonte. Todos observam chocados a besta lendária voando pacificamente, até que o horror de Nur atinge o ápice quando um ataque súbito e poderoso derruba o dragão no ar. O pânico toma conta ao perceberem que por trás estava o sinistro líder do Império, Doridas. Com ar de satisfação, Euridos zomba do dragão abatido, dizendo que mesmo um bicho que viveu milênios não passa de um animal burro no fim das contas. Para ele, a criatura era só uma peça no tabuleiro, e ele se ressente por ela não ter aniquilado a capital como planejado. Então, ele decide dar início ao ataque de qualquer jeito e ordena que seu enorme exército se reúna ali por perto. A quantidade de tropas e o poder de fogo fazem todos gelarem, e temos um flashback mostrando como o Império arquitetou cada passo do assalto. Depois que os dragões dizimassem a capital, as tropas iriam aparecer para limpar o que restasse. Os soldados comuns receberiam espadas e escudos mágicos, enquanto as unidades de elite usariam armaduras encantadas e canhões mágicos. Prepararam também escudos protetores gigantes e enormes canhões Monterey para garantir a dominação de Tol. O rei adorou o plano, mas um soldado, Randius, teve sérias dúvidas sobre a guerra, questionando se beneficiaria o país a longo prazo. Porém, Diritas o calou na hora, declarando que ninguém ameaçaria suas ambições e jurando mostrar ao mundo o poder avassalador da magia do Império. Diritas quer que essa guerra entre para a história, para todo mundo do reino Clays.
Ele quer que fique claro que eram um reino de tolos que negligenciaram o cuidado do calabouço dos perdidos, e na ganância caminharam direto para sua própria ruína. E quanto ao Diratus, ele planeja ser lembrado como o herói daquele país da própria estupidez. Perto dali, Nur e a equipe avistam o dragão caído, mas não sabem se ainda respira sem se aproximar. De repente, percebem as forças do Império Mágico, que também os notaram. Eles veem a princesa Lin, mas o problema real é que Ins está com ela. Ins é uma lenda conhecida mundo afora, e de a capital. Ele declara que a Era das Lendas acabou. É hora dos sábios moldarem o futuro. Diarridus manda disparar o canhão mono, porque mesmo que Inzi seja o tal escudo divino, é as cinzas. Ela será só mais uma lenda ajoelhada pela sua mão, o que explica o amor doentio de Diridus pela guerra. O canhão mono começa a carregar e o grupo percebe no último segundo. Ens grita para correrem pela vida. O canhão dispara e Dirida se gaba que ela está feita. Ens se mantém calmo vendo o feixe enorme vindo, mas Nur num colossal. O feixe enlouquece e se espalha em todas as direções, e todo mundo fica boquiaberto. As tropas de Diridus ficam tão incrédulas que acham que houve pane. Então Diridus ordena preparar outro tiro. Nur fica pasmo com o tamanho das forças inimigas, e as garotas explicam que vieram para aniquilar o reino. Sim, o reino do Clay tem exército, mas está em menor número, e é páreo fraco diante do Império. Ins pressiona Lin para recuar com ela, e Lin pergunta a Nora o que ele pretende fazer. Nora diz que é óbvio, ele só pensa em sair dali o mais rápido possível. Lin acha a pergunta boa. Nora fica confusa com o sorriso dela, pensando se entendeu tudo errado. Ele tenta deixar claro que quer só fugir, mas são interrompidos por outro ataque. Ins bloqueia desta vez e o irrita aguarda. Estão sendo massacrados por ataques implacáveis, e Nur percebe que só há uma saída desse caos. Ele diz aos outros que vai criar uma distração para eles fugirem. Nur acha que não serve para a luta, mas se tem uma coisa que ele manda bem, é correr como se o diabo estivesse atrás. Olhando para trás, vemos que Nur treinou a arte da fuga fugindo de enxames de abelhas de verdade, então o plano dele é sair correndo pelo campo como um louco. Lin, achando que ajuda, resolve dar-lhe um empurrãozinho. Os olhos de Nur arregalam de horror quando percebe que ela quer acertá-lo com o jato de vento de novo. Ela jura que vai controlar melhor agora, hoje. Mas não há tempo para conversa. Outro ataque vem aí, então Nur se impulsiona com tudo o que tem, e Lin o lança com um sopro. Para sua surpresa, Nur consegue desviar do campo. Não tem mais volta, ele vai a todo vapor contra o exército. Com as habilidades de defesa que treinou por anos, Nur começa a desarmar tropas por todo lado. O objetivo é só ganhar tempo para os outros escaparem, indo tudo no caminho. Diridas perde a cabeça vendo suas tropas envergonhadas, e Nur aparece bem na frente dele. As armas que Nur desviou antes foram arremessadas, chovem sobre os soldados. Até os escudos enormes foram virados por Nur, e Diridos não entende como esse cara está quebrando as leis da física. O caos de Nur não para, e Diridos está lidando. Nur acaba bem na cara de Diridos outra vez, e então Diridos percebe. Esse é o sujeito que estava do lado da linha há pouco. Diarritas fica pasmo, tendo Nur cobriu tanta distância. Mais estranho ainda, Nur ignora todo mundo e mira só nele, totalmente focado. O pânico começa a subir ao perceber que Nur pode saber que ele é o imperador, e o surto chega a outro nível quando Nur o agarra. O aflito tenta se acalmar, lembrando que sua armadura e espada são feitas dos materiais mais poderosos conhecidos. Decide enfrentar e revidar, mas antes... Achando que Nur tinha cagado e fugido, Diridos respira aliviado por um instante, até começar a ser arremessado pelos próprios canhões. Nor vira um furacão na batalha, elétrico feito drogado em e a ficha cai de vez para Diridas. O exército, que era imenso, está sendo destroçado, e aqueles escudos à prova de dragão viraram sucata. Em choque e furioso, Nur. De repente, Diridos vê a lâmina negra do Clay, a relíquia exibida atrás do trono. Um frio horrível o acerta como um tapa. Essa espada é sua obsessão. O pior é que essa espada é feita de um metal desconhecido, dita ser absurda e impossível para qualquer humano levantar, até o forte. E lá está Nur, jogando-a no ombro como se fosse brinquedo. Dirides entra em pânico total, percebendo que Nur praticamente aniquilou todo o Turar. O medo o domina tanto que ele se mijou, vira um animal em fuga, sobe no cavalo e sai disparado de Nur o mais rápido que as patas permitiam, do Nur. Depois de aparar as armas dos soldados, ele respira aliviado por finalmente ter um segundo. Aí nota o rei atrás dele, um homem velho de armadura brilhante, e pensa por estaria num campo de guerra. Até o cavalo do rei estava todo enfeitado,
mas Nur não via nada de especial naquele sujeito. Enquanto observava, percebeu que as armas que aparara estavam caindo de novo no chão. Saiu do devaneio e correu para aparar as armas outra vez antes que os soldados as pegassem. Sabia que tinha que continuar parando o que aparecesse. Viu então umas comportas de mana e resolveu. Um instante depois, parou de novo perto do rei, ainda se perguntando quem era aquele velho. Lembrou-se que se descansasse demais, os soldados recuperariam as armas, então voltou a aparar sem hesitar. Enquanto ele recobrou o fôlego perto do rei, o rei pareceu reconhecê-lo. Nor se perguntou se o velho realmente o conhecia, e foi na direção dele, achando que nunca o tinha visto antes. Mas o rei, apavorado, empunhou a espada pronto para lutar com Nor. Mas Nur decidiu não perder tempo aparando a espada do velho, achando que não era ameaça séria. Passou por ele e foi aparar os canhões mágicos também. Momentos depois, os canhões caíram perto do rei, e Nur seguiu aparando tudo o que aparecia, pensando que o velho se só acabaria se machucando. Então Nur se aproximou de novo. O rei, tremendo, perguntou por que Nur ainda não o matara. Nur percebeu que o velho achava que ele estava ali para tirar sua vida, e não o culpou. Estava com a espada na mão, então tentou tranquilizá-lo que não queria matá-lo. Nor largou a arma e tentou dizer ao rei para não ter medo, mas estava sem fôlego para falar. Sorriu para mostrar que não queria mal. O rei interpretou tudo errado e parou a cavalo em pânico. Nora começa então a sentir os efeitos de ter se movido tão rápido pelo campo de batalha, o peito apertando enquanto tosse sangue. Os soldados de Mithras aproveitam e começam a cercá-lo. Ele percebe que foi imprudente e sabe que não vai se recuperar desse cansaço com seu feitiço de cura fraco. Quando os soldados se aproximam, uma tontura o atinge e ele pensa que pode ser o fim. A visão embaralha, mas ele espera que Lin e os outros escapem em segurança. Justamente aí, um ataque de longo alcance acerta os soldados de Mithra e Nur reconhece a técnica. É dos Mayans. Gilbert chega em seguida, usando a sua habilidade Druggrave para limpar os soldados ao redor de Nur. Nur respira aliviado ao vê-lo, mesmo não lembrando o nome direito. Gilbert fica chocado com a destruição que Nur causou, e logo depois Sig aparece pedindo desculpas pelo atraso. Nur o reconhece então, embora Sig não lembre de Nur. Ainda assim, Sig agradece por segurar a linha e garante que cuidam do resto. Ele e Gilbert avançam, derrubando todo soldado que aparece no caminho. Nor observa, pensando que esse é o tipo de espadachim que ele sempre quis ser. Sang balança a cabeça, espantado por Sig lutar tão ferozmente, mesmo depois de avisado para não exagerar. Okun se sente sobrecarregado com a quantidade de inimigos, achando que é demais para aguentar. Sen aponta que não dá para tirar informação de cadáver, e zomba que os vivos ajudam bem mais, especialmente quando você pode arrancar membros e ir amputando durante a tortura. Okun fica horrorizado e depois ri, dizendo que estava só brincando. Ele então diz que os magos de Okun devem chegar logo e manda se preparar. Quando aparecem, Okun lança uma magia chamada Aprisionar Terra, prendendo os soldados ao chão. As forças de Dandel avançam, e Sunny percebe que Okin parece estar se divertindo. Okin sorri de canto, dizendo que sempre gosta de uma boa batalha, e resolve dar os toques finais. Prende os soldados numa enorme gaiola de pedra, e Sunny entende que agora é a sua vez. Ele vai viventes e guiá-los por um caminho melhor. Enquanto isso, Nur se surpreende ao ver todos os instrutores que o treinaram reunidos ali, e fica feliz em reencontrá-los. Alguns também o reconhecem, e logo depois linham para ele descansar mais um pouco. Mas Nur insiste que está bem agora, embora confesse para si mesmo que está com muita fome. Então Sig informa a todos que um oficial comandante confessou durante a interrogatória de Sein, revelando que Mithra não tem mais tropas. Eles jogaram tudo o que tinham contra eles. Porém, parece que o imperador conseguiu escapar. Okun fica estupefato, surpreso que o velho imperador tenha até entrado na batalha, e acha ridículo que alguém faça uma jogada tão imprudente. Ele se pergunta em voz alta se o velho não está perdendo a cabeça, e Nur percebe de repente que eles falam do homem de armadura brilhante que viu antes. Obin fica surpreso e pergunta se ele sabe de quem falam. Nur explica que encontrou o homem há pouco, com uma armadura tão brilhante que até o cavalo parecia coberto nela. Impossível não notar. Logan junta as peças e percebe que o imperador devia estar usando uma armadura de oricalco, equipamento de alto nível que suporta várias habilidades. Faria sentido o imperador tão rápido se o cavalo estivesse com isso. Sig acrescenta que não poderão persegui-lo se ele cruzar a fronteira. Lá há uma fortaleza e uma ponte sobre um desfiladeiro. Okun suspira. Não há esperança de alcançá-lo por meios normais, só talvez se pudessem voar. Então Nur fala com calma que talvez eles realmente consigam isso. Todos ficam em choque, mas ele diz que só dará certo se uma certa criatura ainda estiver viva. Um tempo depois, vão ao local onde o dragão caiu. Okun e Sen ficam extasiados ao ver uma criatura tão magnífica de perto. Sen se espanta. É a primeira vez que precisa curar algo tão enorme, e já começa concentrado em restaurar o corpo do dragão. Ele consegue fechar as feridas externas, mas precisa de mais tempo para curar os danos internos.
Enquanto trabalha, diz a Noor que cresceu muito. Okun se surpreende ao saber que aquele jovem é Noor. Noor responde que faz muito que não Okun ainda esteja vivo. Oken acha isso meio rude e declara que pretende viver mais 100 anos. Mor acha que é brincadeira, mas o velho fala sério. Oken pergunta a Nomura se tem certeza sobre curar a besta e com eles. Okun se volta para Rolo e pergunta se ele confia que consegue. Rolo admite que não está nada confiante, o que deixa Okun inquieto. Nora garante que de repente o dragão desperta. Nora pede a Rolo que comece a se comunicar e o dragão solta um rugido poderoso. Nora sente de imediato que está irritado e Rolo se espanta que Nora perceba isso. Nora explica que cresceu nas montanhas, então pelo menos consegue captar o humor do dragão. Rolo traduz. O dragão quer vingança e quer que Nora dê a ordem. Okun fica boquiaberto por Rolo ter tanto controle. Rolo logo tenta esclarecer que o dragão não o vê como mestre, mas sim Noor. Antes que termine, o dragão ruge de novo. Ele quer ir embora agora. Noor avisa todo mundo que vai com ele para se preparar, e Lin e In se adiantam. Noor se espanta que também estejam exaustos. Eles explicam que Rolo precisa montar no dragão, pois ninguém mais consegue falar com ele, e eles o protegerão. Lin se pergunta se Noor vai com eles. Noor hesita porque tem medo de altura e realmente não quer, mas lembra que toda a ideia foi dele e recuar agora não é opção, então concorda, relutante. Então diz a Lan que vai junto, ela vibra, brincando que tê-lo seria como ter a força de 100 homens. Sunny também se junta, dizendo que tem a idade de cuidar do paciente até o fim. Karua parece animado para ir também, o que deixa Newark empolgado por ver outro dos seus mestres. Karua explica que montar algo tão grande exige perícia, então se oferece. Obin quer ir junto, mas Sene manda que ele fique e vigie a jaula de pedra, e Okun acaba cedendo. Então chegam o Rei Clays e seu filho Rian. Lin fica aliviada ao vê-los bem, e eles ficam felizes por ela estar ilesa. Ins quer que Rian a puna por desobedecer, mas Rian dispensa, admite que só está feliz que ela voltou. Rin resolve montar o dragão também, dizendo que vão precisar de um negociador. Todos sobem, o rei nomeia Rin para as decisões e pede a Noor que proteja seus filhos. Noor aceita e o rei pede desculpas por tanto pedir sua ajuda. Rolo então ordena que o dragão voe. E ele parte. Enquanto Dandog e Sig avistam o dragão no céu, Dandog pergunta a Sig se ele se importa de não contar nada a Nor, especialmente depois de finalmente encontrá-lo. Sig diz que tudo bem em deixar assim, comentando que Noor nunca precisou que eles participassem da vida dele. Acha ridícula a ideia de tomá-lo e criá-lo, e Donald concorda das lendas. Sig lembra ter visto de longe as armas do exército voando, e admite vergonha pela própria preguiça. Percebe que não devia ter perdido tempo achando que poderia treinar os outros e decide que é hora de se reaprender. Donald nota que Sig parece estranhamente feliz para alguém que disse estar envergonhado. Stick ri, dizendo que é natural. Todos observam o espetáculo que Noor acabou de dar, e Dendel faz um aceno concordando. Mudamos então para Noor e o grupo, procurando Diridaaz, mas estão com dificuldade de encontrá-lo. Perguntam se ele já atravessou a fronteira até que avistam uma ponte à frente. Caro explica que a terra além da ponte está sob o controle do Império e adverte para não avançarem feito loucos. Ele sugere que voltem, mas deixa a decisão final com Rin. Antes que ela responda, Lin vê algo se movendo rápido pela ponte. É Diridaaz, e Cario nota que ele se aproxima das defesas da capital, avisando que ele aponta que agora estão ocultos por magia, mas isso vai acabar assim que o inimigo perceber sua presença. Win entende, mas quer impedir o Imperador de escapar, pois sabe que Mitra tem artefatos mágicos poderosos, e se Diridaaz sumir, pode reforçar e agrupar. Ins então pede permissão a Rin e Lin para varrer toda a área. Lin imagina que Ins deve estar furiosa depois do que aconteceu na capital, e Ins sugere que é inteligente defesas do forte à frente enquanto tem chance. Rian concorda e Ins usa sua espada divina contra o forte. Com a ajuda de Quero, ela pulveriza toda a fortificação em segundos, garantindo a rota de fuga. Rian sorri e diz a Lin que o que fizerem a partir daqui vai definir a guerra, perguntando se ela está pronta. Lin responde que está pronta, acredita que cada um ali tem um poder muito além do comum e confia que não há motivo de preocupação enquanto estiver com Noor ao lado. Ela imagina que Noor deve estar tramando algo grandioso naquele exato momento. Na verdade, Noor tem tanto medo de altura que já desmaiou. Quando o Imperador finalmente chega ao forte, o terror e a humilhação que sofreu. Ao passar entre os seus, todos notam seu aspecto desgrenhado e perguntam por que ele está coberto de lama e cheirando a xixi. O enfurecido Imperador começa a vociferar, culpando os soldados por não terem vencido apesar de todo o equipamento high-tech.
Mas o ataque é interrompido de repente, quando um dos oficiais vê algo fora da janela. O Imperador ergue os olhos e o medo volta na hora ao ver o dragão da calamidade vindo em voo direto para o Império. O pânico o toma. Não entende como o dragão ainda está vivo, o feixe de laser deveria tê-lo aniquilado. Aí ele percebe, deve ter sido São Sain quem de algum jeito reviveu a fera. Mas mesmo assim, não faz sentido, só se alguém estiver controlando o bicho. Com a voz trêmula, ele exige saber onde está o domador que contratou, e um dos oficiais, nervoso, diz que o mestre Lud já saiu do Império. O rosto do Imperador se contorce de chilique. Randius então entra para acalmá-lo, dizendo que gritar não resolve nada, mas o Imperador se vira contra ele, berrando para Randas salvar o Império. Randas concorda e vem embora, mas o olhar dele deixa claro que já cansou da palhaçada do Imperador. Enquanto isso, o Imperador dá ordens para Dragão no ar com aquilo. Os oficiais protestam na hora, lembrando que o Coronos ainda está em testes e disparar agora pode destruir boa parte da cidade. O Imperador não liga, e furioso chuta um deles pelo aposento. Ele argumenta que não há escolha. Se não fizerem nada, o dragão vai destruir a cidade de qualquer jeito. Portanto, não se preocupem com danos colaterais. Se preciso, há sistema de mira de mana para acertar precisamente. Sem opção, os oficiais obedecem e seguem as ordens. A cidade fica às escuras enquanto o canhão laser Curanos trava na assinatura de mana do dragão. O Imperador é certo de que isso vai acabar com a fera. Afinal, é a arma mais poderosa que o Império já criou. O laser dispara, rasgando o céu rumo ao dragão. Mas para choque de todos, algo na cabeça... O rosto do Imperador se contorce em descrença, e piora quando as configurações de rastreio de mana falham, redirecionando os lasers para os próprios geradores de mana do Império, totalmente indefeso. O Imperador então culpa furiosamente os oficiais, mesmo tendo sido ele quem ordenou o disparo da arma. E um a um os oficiais se enchem de saco e pedem baixa na hora, abandonando Zabar e pegar fogo impotente. Momentos antes, o grupo vinha se aproximando do Império nas costas do dragão, quando Nur sente algo chegando. Um raio laser muito mais forte que o anterior, sem tempo para desviar. Nur, pensar duas vezes, avança e rebate o disparo. Ele consegue desviar, mas não sabendo voar, acaba despencando direto sobre o castelo do Imperador. Lá dentro, o Imperador se vê cercado por Randias e alguns cavaleiros igualmente fartos dele. O Imperador exige saber o que Randias pensa que está fazendo. Randias responde com calma que, para salvar o Império, precisa eliminar sua maior ameaça, o próprio Imperador. O Imperador suplica por alguém, qualquer um, que o salve, mas não resta ninguém disposto a obedecê-lo. Parece o fim certo, mas quando Randas se prepara para golpear, Nur irrompe pelo teto e aterrissa bem na sala do trono. Nur olha ao redor, atônito por um segundo, exatamente onde precisava. Randos então ergue a amiga espada, observando Nur com cautela, e pergunta se ele pretende proteger o Imperador. Nur, impassível, diz que não tá nem aí pro Imperador, mas também acha errado esses cavaleiros matarem alguém. Um dos cavaleiros rapidamente saca uma arma e atira no Imperador, mas Nur desvia o tiro com facilidade e abaixa a cabeça do Imperador até o chão para protegê-lo. Randius e seus homens, percebendo a habilidade de Nur, avançam todo ar na cada ataque sem suar. Randius tenta argumentar dizendo que o Imperador arruinou o país e deve pagar com a vida, mas outro joga uma bomba para executar o homem. Nur vê a ameaça a tempo e, com calma, chuta o Imperador para fora do altar, ileso. Enquanto o Imperador fica pendurado ali, Nur pergunta por que os Cavaleiros Doritos estão tão dispostos a matar seu próprio rei. Um dos faz mais dano ao Imperador do que qualquer um deles. Ainda assim, Randius insiste que o Imperador deve morrer e lança mais bombas. Mas Nur prevê o ataque, agarra o Imperador pela perna e o pousa no chão com cuidado. Nur sugere que, como o Imperador já é bem idoso, poderia a natureza cuidar do resto. Randius rejeita a ideia, dizendo que com o inimigo dentro do Império e o Dragão da Calamidade se aproximando, precisam matar o Imperador agora para sinalizar que querem render-se. De repente, uma voz interrompe. Matar o Imperador não será necessário, porque ele não pode sofrer por seus crimes se já estiver morto. É o Rin, que acabou de chegar com os outros. Agradece Nur pelo esforço, mas insiste que dali em diante ele mesmo vai tomar as rédeas. Pede então a Lin que cure Nur caso ele tenha se machucado na queda. Nur e Lin acenam em silêncio e saem da sala do trono, dando espaço para Rin assumir. Rin se volta para os cavaleiros, assegurando que não tem nada, que não guarda rancor e ninguém será prejudicado. O Imperador, porém, não terá tanta sorte. Ele suplica a Rin, implorando por misericórdia. Para surpresa de todos, Rin aceita sua vida, mas sob certas condições. Explica que por causa das ações imprudentes do Imperador, muitos do reino foram esmagados por escombros, queimados vivos ou dilacerados por feras. Rian diz que pode perdoá-lo, mas só se ele estiver que infligiu aos outros.
Isso abriria caminho para negociações multinacionais de paz e reparações para encerrar a guerra. Então Rian pergunta se alguém se opõe. Ninguém apoia o Imperador, concordam que ele deve sofrer o mesmo tormento que causou. O Imperador olha em volta, confuso e apavorado, sem entender como sobreviveria a tal agonia. Então Sunny avança, explicando calmamente que por mais que quebrem seus ossos ou lhe rasguem as entranhas, estende que a tortura continue. E se o Imperador perder a consciência de tanta dor, Carrot vai garantir que ele volte a si imediatamente. O Imperador fica paralisado de medo, mais aterrorizado do que antes, e se mija. Rin, vendo isso, esclarece que não sente prazer em torturar ninguém, mas insiste que o Imperador precisa entender de verdade o sofrimento que causou por uma rixa mesquinha. Na verdade, Rin acha que está sendo bem condescendente com o castigo. Enquanto isso acontece lá dentro, Noor termina de ser curado por Lin, e já se sente muito melhor. Mas olhando para o Império, não consegue evitar a culpa pelo estrago que causou ao desviar o laser. Ficou martelando na cabeça dele. Percebendo seu sofrimento, Lin o tranquiliza, lembrando que ele só agiu para protegê-los da explosão. Além disso, ninguém morreu porque os lasers atingiram apenas os geradores de mana do Império. Ela explica que as áreas com alta concentração de mana estavam desocupadas, então ninguém devia estar perto dos geradores quando foram destruídos. Ainda assim, aqueles geradores vai afetar bastante a vida do povo. Nesse instante, Rin, Carro e Sen voltam, anunciando que fecharam um acordo. De agora em diante, Império e Reino vão focar na reconstrução pós-guerra. Nor acha estranho a guerra acabar tão rápido, justo quando parecia estar começando, e pergunta curioso o que houve com o Imperador. Reed então explica que o Imperador abdicou, e que o neto provavelmente será nomeado o novo Imperador. O problema é que a criança tem só 10 anos, por enquanto, um guardião vai governar em seu lugar. Decidiram que os cavaleiros ficarão no comando até o jovem Leporídio ter idade para assumir o trono. Nisso, os cavaleiros saem do castelo e a primeira coisa que Han faz é se desculpar com Noor por tê-lo atacado antes. Ele se oferece para fazer qualquer coisa para reparar o erro, mas Noor toca de leve no assunto, dizendo tá tanto, não precisa ficar obcecado com isso. Aliviado, Randius acrescenta, como gesto de boa vontade, que se Noor, ele e os cavaleiros vão ajudar com tudo o que puderem. Mas Noor sorri e diz que não precisa exagerar, que quem deveria se desculpar é ele mesmo pelo dano causado à cidade. Randius garante que não há motivo para culpa, a destruição foi consequência direta das ações do ex-imperador, e ele ressalta que não há relatos de mortos ou feridos pelos tiros, é só reerguer tudo, há bem piores. Ainda assim, Noor insiste em ajudar de qualquer jeito, mesmo que seja só tirando os escombros. Antes que possam continuar, o dragão se entedia, então todos sobem nas costas e voam de volta para o reino. Mas apesar de toda a tentativa, Noor não consegue perder o medo de voar. Quando chegam, o rei os recebe e já pede desculpas por ter deixado a Rin cuidar de todas as negociações sozinha. Ele diz que quer ser informado dos detalhes depois, mas antes quer agradecer ao Salvador. Rin concorda dizendo que Noor praticamente salvou sozinho e merece uma recompensa à altura. Noor logo os interrompe, insistindo que não quer recompensa alguma. O rei, entendendo que ele não é movido por bens materiais, diz que não pode deixá-lo ir sem algo, afinal, salvou o país inteiro. Noor sabe que é costume ganhar algo numa situação dessas, mas honestamente não consegue pensar em nada. Então olha para Rolo e tem uma ideia, ergue o olhar para o rei que na verdade há algo que deseja. O rei, aliviado por Noor ter um pedido, pergunta ansioso o que é. Noor explica que quer que Rolo, uma criança demônio abandonada, seja um cidadão comum. Noor confessa que chegou a pensar em ficar com Rolo, mas vive modestamente. Acha que o garoto teria uma vida melhor com uma família. O rei escuta atento e entende o pedido, mas há um problema. A teocracia sagrada de Mithril rotulou todo o povo demônio como inimigo, então assim azedar as relações diplomáticas. O rei está prestes a sugerir que Noor peça outra coisa, quando Noor interrompe. Não precisa de mais nada além da segurança do Rolo, construir o reino. O rei, atônito com a determinação de Noor, não resiste e cai na gargalhada. Halo olha para Noor e é atingido por um flashback, o momento em que quase foi morto pelo sapo-dragão. Ele lembra de como desejou desesperadamente uma vida melhor, uma em que não tivesse de sofrer tanto e pudesse até saborear uma boa comida, embora nunca tenha acreditado de verdade que esse sonho fosse possível. Mais tarde, Rolo acorda numa cama quentinha e logo se vê à mesa de jantar com Ins, que avisa que ele ficará com ela por enquanto. Rolo fica sem saber o que dizer. Mas Rolo, ainda em choque, nem tinha imaginado que tudo aquilo fosse por causa dele. Pela primeira vez ganha comida fresca, não podre, e ao dar a primeira garfada, acha mesmo. A cena corta para Nor de volta à capital do reino do Clay, onde vê destruição por toda parte e sente o coração apertar, temendo pela segurança dos que ama. No meio do caos,
avista o prédio da guilda ainda de pé, milagrosamente intacto. A placa caiu, porém, e enquanto Noir a recolhe, percebe que faz séculos desde que a viu de verdade. As memórias o atingem, o sonho de virar aventureiro, esmagado pelo fato de que, apesar de treinar 3 meses em cada escola, não conseguiu destravar sequer uma habilidade. O mestre da culpa disse na lata que ele não podia se registrar como aventureiro sem habilidades, e Noir reflete que nunca esperou reencontrar seus antigos instrutores. Passaram que os leva de volta ao começo. Vemos um jovem Nor na escola de esgrima pedindo nervoso que Sig o treine. Sig o encara confuso e exige saber se Noor tem permissão da guilda. Noor mostra o alvará, e Sig, cético, pergunta se ele aguenta o treinamento brutal que vem. Noor, teimoso como sempre, garante que sim. E assim Sig o faz ralar junto com os outros alunos. Mas logo no primeiro dia, Noor fica completamente exausto. Sig não se impressiona e aposta que o garoto não dura 3 dias. Para sua surpresa, Noor aguenta 10 dias seguidos. E aí Sig, impressionado, passa a turma para exercícios de defesa. Os outros alunos mal conseguem aparar a enorme pedra em movimento, mas Noor se mantém firme e de algum jeito a desvia. O impacto, porém, quebra seus ossos e ele solta a espada. Sig observa atento e o repreende. Nunca largue sua arma, mesmo que quebre os ossos. O inimigo não vai esperar você se recompor. Então Noor, decidido, pega a espada de novo e quando Sig vê o fogo nos olhos dele, fica surpreso. Apesar do custo brutal no corpo e na mente de Noor, seu espírito continua inquebrável, e Psy começa a achar que o moleque tem futuro. Um dia, Nor vai aprender uma habilidade. Psy, direto como sempre, responde que isso não dá pra prever. Irritado, Nor insiste e pede a Sig que mostre ao menos que tipo de técnica ele poderia aprender. Então Sig demonstra um golpe. Nor fica pasmo, admite que nem conseguiu acompanhar a maior parte. Sig dá de ombros, acha normal, é uma técnica de pés veloces quase impossíveis de rastrear, até pra ele. Nu, ainda boquiaberto, comenta como foi incrível Sig manter o mesmo ritmo o tempo todo. Ele descreve os movimentos como surreais e Sig não acredita que Noor tenha conseguido acompanhar tudo. Então ele começa a pensar que o garoto tem um potencial sério, e com o treinamento certo, talvez o supere um dia. Passam-se 2 meses de treino extenuante e Noor nem aprende uma habilidade além de aparar. Sig esperava que Noor ao menos pegasse uma técnica útil, mas nada acontece. 3 meses depois, Sig finalmente diz a Noor para parar de treinar. Noor implora por mais tempo, mas Sig sacode a cabeça e diz que é inútil. Ele sente que seria desperdício de esforço, especialmente porque só treinar em dupla não basta para fazer um espadachim. No fundo, Sig percebe que Noor talvez não tenha talento nato para espada, e relutantemente aconselha talvez outra escola onde brilhe. Sig achava que o garoto estava destinado a outra coisa, e logo Noor vai para a escola de guerreiros. Dandalt, o instrutor casca-grossa, avalia Noor de cima a baixo e pergunta se ele tem certeza de encarar aquele treinamento brutal. Noor, ainda teimoso, diz que vai tentar a sorte em outro lugar porque, afinal, Sig mandou. Dandalt lembra de ouvir algo sobre Sig treinando um garoto, mas não espera nada de Noor. O moleque parece que uma ventania já o leva embora. Mas Noor, imbatível na fé, declara que quer ser aventureiro a qualquer custo. Então, Dandalt explica que o papel do guerreiro é ser o escudo dos aliados, entende o recado e começa o treinamento com Dandog. Após 2 meses de treino pesado, vemos Noor se preparar junto aos outros alunos, aguentando o impacto de pedras caindo direto no corpo. Dandong observa, surpreso que Noor tenha aguentado tanto, quando uma pressão ao grupo. Todo mundo recua menos Noor, que teimosamente não se mexe e se prepara para o impacto. Mas pouco antes da rocha esmagá-lo, Denon intervém, e à parte, ele fica boquiaberto com a coragem do garoto. Ele começa a pensar que se esse pivete aprender alguma técnica, pode virar um escudo invencível. Passam mais 3 meses, mas Noor não aprende nenhuma habilidade. Helg, sem opção, diz a Noor que é hora de partir. Admite que, embora a força física de Noor tenha melhorado um pouco, ele não conquistou nada relevante. Se insistir demais, pode até morrer. Então Dandel aconselha que tente a sorte em outro lugar, achando que o seu empenho vale a pena. Em seguida, Niue vai para a escola de arqueiros e pede a Mayana para aceitá-lo como aluno. Ela o olha e já percebe que vai dar trabalho, então lhe dá uma tarefa impossível, acertar um graveto distante com uma pedra esperando que ele fale. Mas, para a surpresa dela, Niue acerta logo na primeira tentativa. Desconfiada, pede que faça de novo, e mais uma vez, Noor acerta no centro. Sem argumentos, Mayan relutante concorda em treiná-lo. Pouco depois, vemos Noor praticando arremesso de pedras, mas ele está impaciente para seguir adiante e pergunta a Mayan quando poderá usar um arco. Mayan, sabendo que aquilo pode dar ruim, entrega o arco com relutância e manda ele aprender a segurar direito e mirar. Mas no momento em que Nora puxa a corda, o arco estala nas mãos dele, incapaz de aguentar sua força bruta. Mayan suspira, era justamente o que ela temia. Por mais arcos que Noor tente, cada um se estilhaça no segundo em que ele o bica para trás.
No fim, acabam os arcos de treino. Desesperada, Mayam entrega seu arco pessoal, achando que esse talvez aguentasse. Mas Nur o quebra em nada de tempo, e Mayam manda ele se limitar a jogar pedras a partir de agora. E assim passam mais 2 meses, com Nur apenas atirando pedras dia após dia. Mayam pergunta onde ele aprendeu a atirar pedras, e ele diz despreocupado que é autodidata. Conta que sempre caçava pássaros assim, que mergulham do céu atrás de coelhos. Mayam percebe que ele está falando dos pássaros relâmpago, criaturas tão rápidas que até caçadores experientes têm dificuldade de derrubá-los com arco. Ela fica chocada, pensando que Nur não deveria estar treinando ali. Quando o período dele acaba, ela o expulsa, raciocinando que se ele consegue caçar pássaros relâmpago só com pedras, não precisa de treinamento formal, vai se virar bem sozinho. Então Nur vai para a escola de ladrões, onde Karroo começa a ensiná-lo na arte do furtar. No treino, Karroo nota que Nur até que não é ruim, mas por mais que tente, Nur nunca consegue pegar Karroo desprevenido. Aí um dia, Karroo propõe um exercício de detecção de armadilhas, um corredor cheio de armadilhas e abrir o baú no fim. Enquanto os outros alunos detectam e evitam as armadilhas com cuidado, Nur decide correr direto, neutralizando cada armadilha que aparece no caminho. Karroo, assistindo, acha impressionante, mas perdeu totalmente a ideia do exercício. Depois do exercício, Karroo diz a Nur que não há futuro para ele como ladrão, mas ainda assim admira a resistência e persistência dele. Até comenta que se Nur desistir de ser, seria bem-vindo na agência de inteligência do reino. Na sequência, Nur vai para a escola de magia, onde treina com Okun por 2 meses. Apesar de todo o esforço, não aprende nenhum feitiço. Okun explica o problema. Simples. Nur não tem mana fluindo pelo corpo. No entanto, há uma última opção. Ele pode tentar a sala de residência de mana, perigosa, mas possivelmente recompensadora, capaz de despertar sua mana adormecida, e Nur pede ansioso por uma chance. Okun concorda, mas avisa com rigor que se ficar intenso, Nur deve liderar por dentro. Dias depois, Okun percebe que Nur ainda não saiu da sala para checar. Ele sabe que a sala amplifica todos os sentidos humanos ao extremo, e ficar tempo demais pode matar. Arrombando a porta, encontra Nur tranquilo como se nada fosse, e pergunta confuso se algo está errado. Mas Nur, na maior calma, diz que está bem e ainda o coloca cuidadosa e casualmente para fora, pedindo para não interromper, ele está perto de um avanço. 1 mês se passa e Nur volta completamente indiferente, mostrando que só aprendeu uma fagulhinha de fogo. Okun, tentando ser positivo, ainda acha impressionante para alguém tão ruim em magia como Nur. Até que do nada, Nur conjura 2 fagulhas ao mesmo tempo. Okun fica tão chocado que nem os animadores se deram ao trabalho de desenhar sua cara direito. Ele não acredita, conjurar 2 ao mesmo tempo levou Okun 50 anos para aprender, e Nur faz em 3 meses, mas Nur apenas balança a cabeça pensando que isso não vai ajudá-lo a virar aventureiro. Oka, desapontado, admite que talvez aquele não seja o lugar certo para o Nur, mas acha um desperdício. Com um pouco mais de mana, Nur poderia ter sido um mago. Sem desistir, Nur segue para a escola de sacerdotes. Lá, sem pergunta se Nur passou pelo rito da bênção quando criança, Nur, totalmente perdido, admite que nem sabe o que é isso. Sen explica que só aletaram o rito podem treinar e manda Nur ir embora. Claro que Nur se recusa, declarando teimosamente que vai ficar ali até Sen aceitar treiná-lo. Sen dá de ombros e vai embora, dizendo para ele fazer o que quiser. Dias passam e Nur não se mexe nem 1 centímetro. Sen, de longe, começa a pensar se o garoto vai ficar ali para sempre. Mesmo depois de vários dias, Nur continua plantado no aguenta mais e ele desmaia de exaustão. Sen corre e o pega, enquanto o cura finalmente cede e diz a Nur que vai deixá-lo treinar com ele, mas avisa que nada garante que ele vá aprender alguma técnica, e Nur aceita sem pensar 2 vezes. Depois de 3 meses na pré-escola de treinamento, Nur só consegue dominar cura fraca. Sen, com o coração pesado, diz que isso não basta para virar aventureiro, e Nur sai da escola desapontado. Antes de ir, Sen comenta que cura fraca só serve para arranhões leves, mas admite que é impressionante Nur conseguir usar algo sem ter recebido uma bênção natural. Nur se despede e Sen o observa ir, achando... Dias depois, Sen descobre que Nur desapareceu. Os 6 soberanos convocam rápido uma reunião. Sen, cheio de remorso, diz que Ishu deixou Nur sair quando ainda poderia tê-lo impedido. Mayam, mais relaxado, sugere deixarem Nur em paz, afinal ele tem habilidade para se virar sozinho, sem extraordinário. Depois de discutir, os outros concordam. Sig se oferece para ir atrás dele na hora, mas Donald pede cautela. Acertam os detalhes e os 6 soberanos saem em busca. A história entregando o emblema da guilda ao mestre. Aliviado por vê-lo são e salvo, o mestre comenta que Nur deveria estar indo para Mitra. Nur explica que voltou ao ouvir o que aconteceu na capital, se ele teve um dia difícil.
Nor admite que correu muito e que foi puxado, e o mestre simpatiza, lembrando que todo mundo está na mesma situação agora. Ele conta que o chefe da guilda de construção o procurou para limpar escombros e erguer casas temporárias. Depois vemos Nur limpando a bagunça da cidade, pensando como o dia foi insano. Começou como uma viagem tranquila, e acabou tendo que enfrentar um sapo doido. E nem me fale de quando ele foi lançado no ar pela magia da Lin, várias vezes. Coisa de doido, muita confusão aconteceu. E agora a barriga dele ronca, ele tá lembrando que vai precisar comer e descansar logo. Mas ele sabe que ainda não pode parar, então continua empurrando, trabalhando sem parar. Daí vemos o rei e a Rin percebendo que a luta não acabou, e os próximos dias serão pesados. Se consolam dizendo que o país pode contar com certas pessoas. Os 6 soberanos aparecem ralando na reconstrução, e o rei, confiante, afirma que enquanto tiverem Nur, vai dar tudo certo, pois Nur tá lá de novo, carregando entulho feito uma máquina. Ele vê a Lin distribuindo comida e ela nota a presença dele. Agradece pela ajuda do outro dia, e Nur pergunta curioso se ela está em tentos. Ela acena, feliz de vê-lo ajudando na restauração. De repente, a barriga de Nur ronca alto, a Lin percebe e lhe dá um pedaço de pão. Ele agradece, ela vai terminar as entregas e Nur devora o pão para voltar ao trabalho. Ele olha para a espada, acha que é uma bela arma, mas desanima por ela não ver muita ação nas mãos dele. Apesar de tudo, ainda quer ser aventureiro. Aí o chefe... Quando o Mori está prestes a se mexer, percebe um prédio prestes a desabar sobre o chefe, e sem pensar, Nor parar os destroços caindo como se fosse nada. O chefe não faz ideia do que aconteceu, e Nor dá de ombros pensando que ali é que o trabalho de verdade começa. Com isso ele segue em frente limpando mais entulho, pronto para o que vier.